Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é educadora e especialista em maternidade consciente, idealizadora do método Mãe Plena, que apoia as mães a transformarem os desafios de educar um filho em uma experiência mais equilibrada e cheia de aprendizado. Em nosso bate-papo, vamos falar sobre os desafios da maternidade, a importância da educação emocional na criação dos filhos, como estabelecer limites saudáveis e estratégias para fortalecer o vínculo entre pais e filhos. Com vocês, Ivana Jauregui. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é especialista em maternidade. O nome dela, Ivana Jauregui. Falei certo? Falou perfeitamente incrível. Tudo bom, minha querida? Tudo muito bem. obrigada por ter Obrigada aceito a o mim nosso pelo convite. convite. Tá? Tô muito empolgada para essa conversa. Quero aprender muito e quero que o nosso público também aprenda com você. Eu Tá também bom? agradeço muito o convite. Estou muito honrada de estar aqui, empolgadíssima Sinta-se também. em casa, em casa. Minha querida, o seu episódio foi escolhido para ser patrocinado pela Axon. A Axon é um suplemento que chegou ao Brasil em fevereiro. E eu fui procurada por eles para testar esse suplemento em setembro do ano passado, 2024. E aí eu pedi 3 meses, falei, tudo bem, eu vou usar 3 meses, se for legal, né? Uhum. Eu topo. E realmente. Então, a proposta da Axon é um suplemento feito com vitamina B12, com L-tirosina, que é precursor da dopamina, que ajuda no foco, na atenção. Também o Resveratrol, coenzima Q10, que são antioxidantes cerebrais. Ele tem uma combinação de fosfatidilcerina, colina, que melhora a memória, a cognição. Então, ele é bem amplo. E tem uma dose de cafeína, mas que não deixa irritado, não aumenta a ansiedade, porque ele tem L-teanina, que é um aminoácido que equilibra isso. Então, é um suplemento bem bacana. Eu uso todos os dias de manhã e me ajuda muito. Porque você sabe que ficar dentro do estúdio o dia inteiro, a gente tem que estar focada e a gente tem que ter disposição. Então, eu costumo dizer que a Axon é para quem quer foco, energia e disposição. Você já passou alguma época da tua vida que você falou assim, eu acho que se eu precisasse hoje um pouquinho mais de foco, de energia, me facilitar. Menina, se eu te contar a falta de memória que eu tenho, uma coisa que, sabe o quê? Uma coisa que, logicamente, me afeta muito no dia a dia, lógico, porque imagina, mãe de 3 filhos ainda por cima, esquecida das coisas, mas uma coisa que eu não vejo saída, porque quando eu olho para minha mãe, ela é esquecida também, quando eu olho para o meu pai, ele é esquecido também, então eu não tenho muita saída. É genético. Então, eu acho que o Axon vai fazer bem, vai te muito. ajudar Ajudaria muito. Muito bem. E tem uma coisa boa. Você pode bater em suco, você pode bater ele com gelo de manhã, que fica muito gostoso. Tem sabor de frutas vermelhas, não tem açúcar e não tem glúten. Então, maravilhoso. Assim, e para nós, mulheres, ele tem um pouquinho de fibra, ajuda bastante a regular o intestino. Feito para mim, que sem facilita. Açúcar e sem glúten. Então, olha só, você está ganhando Perfeito. aqui uma sacola, uma eco bag e uma latinha da Axon. Que maravilha! Tá? Eu vou experimentar, Experimente, com certeza. São duas medidinhas por dia. Pode deixar aqui de ladinho, que no final as crianças arrumam todos os seus presentes, que você ainda vai ganhar muitos presentes. Tá. Então a gente está só arrumando aqui o presente do patrocinador. Mas obrigada. E depois testa e fala pra gente. Tá. E tem uma coisa boa, né, Bru? Porque a gente tem um desconto aí de lançamento para quem tá vendo o Pod People. Exatamente, Bia. Para quem tá assistindo o Pod People agora, tem o cupom que dá para usar lá no site da Axon, axon.com.br, que é o Pod People 15. Pod People 15 com 15% de desconto na compra. E
o Instagram, Bia. O Instagram Instagram é Axon Brasil Oficial. E Exatamente. tem uma coisa, a gente presta atenção antes que vá surgir uma opção de gente querendo imitar, querendo botar Axon com 2x. Axon é AXOM, tá? E vocês só vão encontrar de verdade a Axon, testado por mim, no axon.com.br ou então no Instagram, Axon Brasil, com S mesmo, tá? Oficial. O resto é imitação. Qualquer dúvida, manda recado pra gente no Instagram, no direct, que a gente tira. Mas não existe outro Axon que não seja esse que a gente anuncia aqui, tá bom? Muito obrigada. Querida, vamos lá. Primeiro, dar os parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Que eu senti muita verdade, muita autenticidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse teu processo de virar essa pessoa que tenta fazer a vida das mães algo menos pesado, algo mais leve e que tem aprendizado nisso, tanto para as crianças, tanto para as mães. Conta um pouquinho da tua vida. Sim, acho que, na verdade, o meu interesse sempre foram as crianças. Através das mães é a forma que eu encontrei de poder tocar e ajudar as crianças. Eu comecei a trabalhar com crianças quando eu tinha 9 anos de idade. 9 anos. Minha mãe tinha uma escola dentro da nossa casa, na sala da nossa casa. Ela montou uma escolinha e ela precisava ajuda. Naquela época, minha mãe era solo com 3 filhas, precisava ajuda. E eu e a minha irmã gêmea, tenho uma irmã gêmea idêntica a mim, igualzinha. Então era você, tua irmã gêmea e sua mãe. E a minha mãe, com 40, 50 crianças, nós as 3. Tá, na escolinha. Na escolinha. Eu era uma criança de 9 anos tomando conta de crianças. Naquela altura era possível fazer isso, né? Era. Então, desde então, eu sempre lembro de já pequenininha ter uma visão diferenciada em relação às crianças. Tipo assim, as coisas que eu via acontecer dentro da escola da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa assim que é totalmente impecável com as crianças, mas o sistema de educação, de ensino, já me incomodava. Tipo assim, ver criancinhas pequenininhas sendo forçadas a aprender alguma coisa, o jeito que a mãe e o pai tratavam. Eu lembro de ser criança e ver as reuniões de pais e mães, eu estar sempre olhando a psicóloga das crianças, eu estava sempre ouvindo. Me marcaram assim. E tinha coisas que você já falava, não sei não, essa mãe... Desde pequena. Né? Ou esse pai, ou essa psicóloga não está vendo alguma coisa. Olha, com 12 anos de idade, a professora da minha sala, na minha escola, perguntou: o que vocês querem ser quando crescerem? E eu falei: eu quero ser professora do primeiro ano porque eu quero ensinar as crianças a ler de outro jeito. De um jeito mais amoroso, enfim, já tinha isso. Mais eu lembro que a resposta que a professora me deu foi: você não vai ganhar dinheiro. Acabou foi com muito você. desempolgante. Não, ela foi bastante desinspiradora. Foi, mas não mexeu. Não mexeu em mim. Mas então, desde então, eu sempre sempre tive um olhar sensível para as crianças, mesmo eu sendo criança. Entendi. Quando eu virei mãe, lógico que tudo cobrou mais sentido ainda, mas meu sonho era ser mãe. Quando nasceu meu primeiro filho... Você tinha quantos anos, Ivana? Eu tinha 20 anos quando nasceu meu primeiro filho. Novinha. Tava tudo certo, porque meu sonho era esse, ser mãe. Até os 2 anos de idade, eu desfrutei da maternidade, meu bebê, tudo lindo, amamentar, acordar à noite, tá tudo certo, ótimo. Quando ele fez 2 anos de idade, que começou a personalidade dele a tomar força, eu me perdi. Comecei a bater nele, gritava, ele me batia. Até os 8 anos dele foi... uma guerra dentro de casa. Uma guerra e aquela sensação de... Imagina, meu sonho é ser mãe, e chega à noite diferente. E fazer diferente e desfrutar daquilo. E chega à noite e eu não aguento mais meus filhos, eu não aguento mais, estou frustrada comigo mesma. Era um sentimento esgotada, estressada, frustrada. Era um sentimento horrível, mas nunca parei de buscar uma solução. Te incomodou, né? Então, enquanto era bebê, que não falava, não tinha nenhum tipo de vontade, você dava de mamar, maravilhoso, dormia, tudo bonitinho. Quando começa ali a andar, questionar, falar, ter vontade, ali você se perdeu. Você viu que a coisa era um pouco mais difícil do que você imaginava. Quando o nenê começou a ter a personalidade dele, que aí eu já tinha que ser, além de mãe, ser educadora. Uma coisa é ser mãe, certeza. outra coisa é ser mãe educadora.
com 2 anos de idade, eu já tinha que começar a educar aquela criança, porque ela me enfrentava, não queria fazer o que eu mandava, fazia birra. E aí, como é que eu lido com isso? E de repente me vi sem ferramentas nenhuma, inventando e dando tudo errado. Uhum. Tudo que você fazia dava errado. Tudo que eu fazia dava errado e era o caos aquilo. Uhum. Eu batia no meu filho, imagina. Uhum. Mas o que foi bom, às vezes as mães, né, dizem assim, você não se sente culpada daquilo, porque lógico que eu mudei isso tudo. Não, mas claro que se sente. Você sente- Sentia na época. Mas o que foi bom foi fazer da minha dor uma transformação. Isso foi o que me fez libertar a culpa, Do por tipo dizer de assim, alguma não forma. dá pra ficar assim. Não Eu dá para tenho ficar que assim. buscar algo que faça a relação com meu filho ser digna, pelo menos. Pra mim e pra ele. Sempre houve algo dentro de mim que não me deixou me conformar. Eu não vou viver a maternidade desse jeito. Imagina, meu filho estava com 2, 3 anos de idade. Quando ele tinha 5 anos, nasceu a segunda filha. E eu pensei, eu não vou viver a minha vida, vou ser mãe para sempre. Não vou viver assim para sempre, não quero. Não mereço. Não é possível que Não é seja possível, assim, que não tem que tenha haver outra um forma. jeito. Então, eu viajei, saí viajando e procurando escolas, pessoas, alguma luz. Viajei por muitos países à procura, até que no Equador encontrei uma escola que tinha uma metodologia que ensinava a criança, respeitava a criança, deixava ela crescer em liberdade, mas que tinha muito limite, regra, ordem. Então, combinava as duas coisas. Então era um misto, um equilíbrio Aham. de liberdade para ser, para a criança ser, e ao mesmo tempo limites para ela poder se portar na sociedade. Isso. Tá. Porque na minha experiência, limites, regras e ordem machucavam. Entendi. Era Porque dado filha do com autoritarismo, uma intervenção física. era né? violento aquilo. Exatamente. Então eu não queria fazer isso com meu filho. Então o que eu fiz? Deixei ele livre. Deixei ele Uhum. livre, sem limites, sem regras, sem ordem, e virou aquele bololô. Você foi do radicalismo, da violência, para a permissividade Exato. total, Exato. né? Que também é o Exato. polo oposto tão grave quanto. Sabe aquela frase, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive? Horrível isso. Isso. Isso é Isso foi- horrível. isso é foi o que eu apostar no fiz. fracasso do ser humano. É isso que eu fiz. Uhum. Então fui para o outro extremo. Ó, se minha mãe e meu pai não me ouviam, eu vou escutar tudo que meu filho falar. Se eles não me deixavam opinar, meu filho vai opinar sobre tudo. Você deixou de ser a ditadora para deixar a criança ser o ditador. Exatamente. Exatamente. Numa intenção boa, entendeu? De Sim, ver o meu de filho... acertar. De consertar as coisas, de ver o meu filho crescer forte, seguro, Feliz. livre, feliz. Menina, aquilo foi o terror, o caos. Então, pronto, fiz todas aquelas viagens à procura, até que eu encontrei um caminhozinho ali no Equador, em uma escola que falava em liberdade, mas com regras, ordem e limite. Aquilo fez sentido para mim. E faz todo sentido. E faz todo Até sentido. hoje, porque é o bom senso, né? É uma lógica, tem uma lógica. Pois é. Bom, nem tão... Não É é, uma não é lógica no tão fácil sentido- de perceber. Sim, mas para mim é um bom senso, Uhum. porque eu acho que a criança tem que ter espaço para ser, mas também tem que ter limites Uhum. para coexistir, Pois é. né? Pois é. Mas, assim, nessa interpretação de dar para o meu filho tudo que eu não tive, quando você está educando teu filho através da tua ferida, não estou pensando no meu filho, estou pensando na minha ferida. Eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. O que doeu para mim, não vou fazer com ele, vou fazer diferente. Então, nessa tentativa de curar as feridas internas através do filho, deu tudo errado. Com Deu tudo certeza. errado. Aí, quando ele tinha 8 anos de idade, além de encontrar esse caminho com essa luz, que me trouxe, não? Me trouxe essa visão equilibrada das coisas, mesmo assim, eu não sabia como fazer. Mas, além disso, também eu percebi que eu estava todos esses anos esperando que meu filho mudasse. Que um psicólogo ajude ele, que uma escola, que alguém resolva o problema do meu filho, porque ele é agressivo. Ele não me respeita, ele é uma criança de caráter forte, e ele é. Caráter forte, bem posicionado, firme. Então eu estava à procura de que meu filho mudasse. Eu estava à espera de que meu filho mudasse. E não ele ser quem ele é e você ajudá-lo a, dentro desse ser, ter limites de convivência. Exatamente. Ele era uma criança forte,
cheia de vida, sem limite nenhum. Imagina um cavalo selvagem, tipo isso. Um cavalo sem rédeas, Perfeito. tipo isso. Uhum. Mas então, houve um dia em especial, assim, que eu percebi que eu estava um adulto esperando que a criança mudasse meu mal-estar. Então, eu fiz assim, ó. Sou eu Olha que para tenho que você. mudar. É você que tem que Exatamente. mudar. Isso que você está falando ocorre muito, né? Os pais tentam terceirizar a mudança do Uhum. filho. E conformados mesmo, convencidos mesmo de que, não sei se se fala convencido, mas Pode ser. convencido de que a criança é o problema, ela que é Exatamente. forte, ela que tem um temperamento, ela que não obedece. Ivana, eu educo 2 filhos, um obedece, o outro não. Então, o problema é a criança. Então, quando você está convencido de que o problema é a criança, você responsabiliza ela da tua dor, do teu sofrimento, da tua frustração. E você fica preso. Até o meu filho não mudar, eu vou viver a maternidade desse jeito. Então, aquele dia para mim foi assim, ó. Divisor Lembro, de águas. foi um divisor de águas. Quando eu me responsabilizei, falei, ó, tudo que você vê no teu filho, tudo aquilo que te incomoda, assuma, coloque para você porque você é igual. O teu filho é um espelho de você. Foi assim. Eu até arrepio quando eu falo isso, porque foi... Aí eu comecei a ver, ok, o que eu vejo no meu filho? Ele é agressivo. Ivana, você é agressiva. Diplomaticamente agressiva. Uhum. O teu filho não tem limite. Ivana, você é invasiva. Perceba. E quando eu comecei a afirmar essas coisas que eu via no meu filho, para mim, comecei a ter clareza de quando realmente eu estava sendo invasiva, estava sendo agressiva com ele, para começar. Inclusive. Para começar Uhum. com ele. Então, o que eu fiz? Peguei na minha personalidade rebelde e selvagem, indomável, e comecei a me A se educar. domar. Comecei a me né? educar. A primeira semana foi a transformação, assim, bruta. Que eu falei, ok, o que você precisa fazer para assumir o comando das coisas? Ok, Ivana, você precisa parar de botar a culpa no teu filho, assumir a responsabilidade. Você precisa colocar ele como prioridade, porque para mim, o meu filho batia na irmã e eu estava fazendo um bolo e eu falava, ai, Parem com de isso. novo? Olha ele, de novo, né? Eu quase que amarrei minhas mãos, você não vai bater no teu filho. Aconteça o que acontecer. Acontece o que acontecer por uma semana. Você não vai bater no filho, não vai xingar ele. Ele vai ser a tua prioridade. E foi isso que eu fiz. Passei me coloquei uma semana, assim, de foco. Ele vai ser o teu foco. Mas assim, você se colocou no foco, prometendo assim, não vou me descontrolar, não vou agredir, não vou desrespeitar, até na fala, Aham. né? Que muitas mães, você é um desgraçado, você é não sei o quê, você faz isso de propósito, aquelas coisas. Uhum. Isso você fez em relação a você, que lhe cabia. E qual foi o foco de prioridade que você deu para ele? Com No ele eu não primeiro, fiz nada diferente. você só observou e mudou a sua postura. Exato. Para ele, eu não fiz nada diferente, mas o que eu deixei de fazer foi a diferença. Entendi. Eu deixei de bater, deixei de xingar, deixei de ignorar as coisas que ele fazia errado, comecei a colocar limites, lógico, estava atenta. Uhum. Em uma semana, meu filho fez assim. Você estava presente. Então, quando ele... Vou dar o exemplo que você deu. Você está lá fazendo o bolo. Uhum. E aí, ele bateu na irmã, Uhum. né? Como é que foi nessa semana? Como é que você lidou com aquilo? A minha prioridade era o filho. Então, se o bolo está queimando, Deixa queimar. não estou nem aí. Eu vou lá falar com ele. Ei, você bateu na tua irmã, eu vi, você não pode. Uhum. Colocar limites. Uhum. Porque, às vezes, eu percebi nessa altura que eu tinha preguiça. De ir lá e botar o limite. Claro, porque imagina enfrentar aquela criança de temperamento forte. Uhum. Iba a dar em briga e eu ia explodir. E explodir é uma coisa, como qualquer coisa que explode, é um acúmulo de energia muito grande, um desperdício de energia muito grande para explodir. Então chegava à noite e eu estava exausta. Então eu evitava. Uhum. Ai, de novo ele fez. Sabe? Entendi. Ficava não querendo mexer com aquilo. Mas então foi nessa semana que a transformação base assim, da minha história aconteceu ali. Depois, até o dia de hoje, o meu filho está com 24 anos de idade,
Eu continuo me transformando a cada dia. Nunca mais parei de me transformar. Em outras etapas, né? Eles vão precisando de outras transformações. A Nossa. sensação é como se eu tivesse uma casa toda suja, bagunçada, mofada, estragada, abandonada. E nessa semana eu peguei dia faxina, sabe? Aí depois eu dediquei a limpar Conservar, o coisinho, manter. consertar algo que quebrou hoje. Aham. Nunca mais eu deixei acumular alguma Acumular. coisa. Uhum. E qual foi a reação dele, né? Como é o nome dele? Pode falar? Luan. Luan. Qual foi a reação do Luan quando ele continuava fazendo, principalmente nessa primeira semana, tudo que ele fazia, perturbar a Uhum. irmã, Uhum. ou sei lá, chamar atenção? Qual foi a reação dele quando o grito não veio, a agressão não veio, o xingamento não veio? Aham, ele começou a ter menos conflitos. Menos conflitos que ele provocava, que ele causava, mas ficou mais forte o conflito comigo, porque eu colocava limites que antes eu não colocava. Entendi. Então, o enfrentamento comigo ficou mais forte. E você mesmo assim manteve a regra de não violência, Aham. não agressão. Foi? Resistência. Não, foi amarrar as mãos, morder a língua, Amarrar. abrir os olhos, Aham. uma semana sim, E uma semana. resistir, apostando no resultado. O que acontece que foi tão visível o resultado que o esforço de ter amarrado as mãos, mordido a língua e abrido os olhos não era nada comparado com o resultado. Uhum. Isso é o que tem de bom quando você percebe que o teu filho está te espelhando, você se transforma, teu filho se transforma na hora. É empolgante. Com certeza. É muito empolgante, porque ele vai melhorando. É a recompensa quase que imediata É imediato. Você do tem, teu esforço. você tem o resultado ali. Então, qualquer esforço, esse foi o esforço maior que eu fiz na minha maternidade. Bom, esse e os 3 vezes que eu pari, né? Sim. Mas aí são esforços passageiros. Mas assim, para melhorar a relação, esse foi o esforço maior. Por isso que eu digo, foi o bruto. Fiz uma faxina na minha maternidade, uma organizada. Aí depois, até o dia de hoje, eu fui pulindo aquilo, Uhum. né? Que assim, enquanto somos mães, temos filhos, imagina, eu tenho 3. Sempre tem alguma coisinha. E são diferentes sempre, né? São É um diferentes. desafio, cada Exato. filho é um desafio. É quase como se você ganhasse um livro novo, que está trazendo informações novas e desafios novos. Eles vão mudando, eu vou mudando e cada um deles mexe algo diferente em É mim. verdade. E cada um deles precisa algo diferente de mim. Por isso que eu sempre falo para as mães quando elas dizem assim, não, Ivana, não é meu comportamento que tem que mudar, porque eu tenho 2 filhos, o primeiro me obedece, o segundo é o caos, e eu sou igual para os 2. Eu falo, não seja igual para os 2. Não existe. O primeiro precisa de uma coisa, o segundo precisa de outra, você tem que descobrir. É tão interessante você estar falando, Ivana, que eu sempre, quando tratava criança, hoje eu não atendo mais, eu me lembro que o pai falava assim, não, eu sou muito justo. Eu dou igual para os 3. Eu falei, isso não é justiça. Justiça é dar o que cada um precisa. Exato. Então, tinha paciente que era aquela criança que não precisava nem mandar estudar. Era o contrário. Eu falava, pai, chama para dar um passeio domingo numa bicicleta, né? Leva. Ah, não, mas ele não gosta, ele gosta de ficar estudando. Só que ele não pode ficar o tempo todo estudando. Aí o outro não estudava nada. Aí o pai chegava, tem que botar de castigo. Então, era assim, a gente é justo quando a gente dá a cada um o que cada um precisa. E eu acho né? que é uma crença, sabe? Que você tem que ser uma mãe, a mesma mãe para todos os teus Não filhos, existe. que é muito limitante, porque você não é a mesma pessoa comigo que com, sei lá, com teus Com familiares, Bruno, com a Bruno, equipe, com com a cada um equipe. da equipe. Você não é a mesma pessoa. Então, é você ter a coragem de se encontrar com cada filho, se tomar o trabalho de conhecer cada filho e de fortalecer essa conexão individual com cada um deles. E abrir a cartinha que cada um trouxe para te melhorar. O Exato. desafio, né? O meu primeiro filho me pediu firmeza. Eu não sabia ser firme sem ser violenta, que é um problema de muita gente hoje em dia. Pedir uma firmeza afetiva. Ele me pediu uma firmeza correta, porque uma personalidade forte como a do meu filho, ele tem a tendência a fazer as coisas certas e justas, certas, sabe? Eles são, normalmente a criança assim, ela é a favor de, ela se sente confortável quando as coisas são certas. Então, qualquer coisa que seja fora do correto, enlouquecia o menino. Uhum. Então, imagina, eu ia lá colocar um limite que ele pedia, todo desajeitado, tudo torto.
O menino reagia àquilo. Já, por exemplo, a terceira filha é o oposto. Se eu falar com a terceira filha com a força, com a intensidade, que não é mais violência, graças Mas é a a Deus. intensidade, a força da intensidade que você fala com teu filho. Se eu falar com essa intensidade com a minha terceira filha, ela faz xixi nas calças. Ela Ela é morre. hipersensível, provavelmente. Super. O outro também é sensível. Uhum. O do meio. Na verdade, os três são sensíveis. Tá. Eu tenho Do jeitinho deles. do jeito deles. O Luan é sensível, mas ele tem personalidade forte. A Narayama, que é a mais nova, ela também é super sensível e ela tem aquela personalidade doce, que sempre quer ver o outro feliz. E que se você eleva a voz, aquilo para ela já é Não. quase uma declaração de guerra. Morre. Ela Entendi. quebra por dentro. Uhum. Enquanto o primeiro, ele precisa da minha força. É tipo assim, mãe, você dá conta de mim porque eu sou forte. Uhum. Você consegue comigo? Entendi. Consigo, filho. Ufa, que bom, mãe. Então eu vou crescer feliz. Tipo isso. E o do meio? A do meio é menina. A Tiana. Ela é Tiana. bem parecida com o mais velho. Também, Se forte. parece. Então você teve dois fortes de cara. É, e quando chegou a Nayara, né? Nara. Nara. Quando chegou Nara, você até teve que se readaptar. Eu, Porque você estava acostumada a uma intenção de força. Narayama, ela me ensina a ser uma mãe completamente diferente Mais do que eu doce. aprendi. Mais doce. Mais doce. A força que ela precisa de mim é a doçura. Entendi. Está na doçura. A força que os outros dois precisam de mim está na determinação. E como é que é a relação dos três hoje? Hoje é ótimo, é maravilhoso. Mas isso não era. Aham. Eles brigavam, sobretudo o mais velho com a do meio. Eles têm 5 ou 6 anos de diferença. Então, tipo, os dois extremos, não há briga com eles. Mas o mais velho com a do meio com a mais nova. Isso assim. Sim, sim. Mas eu até isso... Porque eu virei uma mãe... não é que eu virei uma mãe observadora. Eu sou observadora de crianças desde que eu sou Você já criança. observava as crianças na escolinha da sua mãe. Então, até isso eu já observei. Meus filhos brigam, o que é? Por que eles brigam? Aí eu saía a perguntar pessoas, você tem filho? Tenho. Brigam? Brigam, todo mundo briga. Até que eu encontrei uma família, os teus filhos, não... eu vi na escola até, os meninos não brigam, os teus filhos não brigam, o que você faz? Ela disse, não sei o que eu faço. Eu dedico muito tempo para cada um deles. Aí eu fui observando e testando. E percebi que os nossos filhos, eles têm que sentir que são o filho favorito, cada um deles. Cada um ao seu jeito. Aham. Que é especial. Ele tem que ter certeza que ele é teu filho favorito. Não em comparação aos outros. Eu jamais falei para ele, você é Entendi. meu filho favorito. Mas eu faço ele sentir isso. Entendi. Para os três. É Então como não há se disputa. você criou, cada um é especial e se sente especial. Aí eu dedico tempo, todos os dias, eu tenho meu tempo exclusivo com cada um deles. Então isso não cria os ciúmes. Não tem rivalidade. Uhum. Porque o ciúme é o quê? É quando você acha que está dando mais para alguém, né? O ciúme da criança é quando ela percebe que o irmão está ameaçando a conexão que ele tem com sua mãe ou com seu Uhum. pai. Os meus filhos, você pergunta para eles, Luan, quem é o filho favorito da tua mãe? Ele fala, eu. É impossível que minha mãe sinta isso por outra criança. Aí a segunda a mesma coisa, a terceira a mesma coisa. Eles estão convencidos De que são. de que são, porque realmente a conexão que eu tenho com Narayama, não, é impossível eu ter essa conexão com qualquer pessoa no mundo. Mas é o que eu tenho com a Tiana é uma conexão, é outra que é única. Não... Dentro dessa conexão com cada filho, cada um deles é predileto nesta Exato. conexão, Exato. né? Cada um cada um é especial e é uma conexão muito forte que não cabe nada no mundo Entendi. entre nós os dois. E eles sabem, eles sentem. Então há necessidade de derrubar um irmão para conquistar, porque a briga entre irmãos normalmente é isso, né? Geralmente é. Amor da mãe, amor do pai. É, exatamente. Então essa rivalidade Não existe. não tem sentido. Perfeito. Perfeito isso. Hoje eu posso te dizer assim, há bastante tempo já que eu vivo, na verdade uns 10 anos que eu vivo. Esse processo, É né? uma paz. É uma paz na relação com meus filhos. É um templo minha casa.
A minha coisa relação com boa. eles é limpa. E entre eles também. E Com entre eles eles, e entre eles. eles têm, eles têm muita distância, né, de idade. Mas mesmo Então, assim, porque deve haver um respeito, uma sensação de que todo mundo está no seu tá lugar, satisfeito. ninguém ameaça ninguém Pois é. e pode se colaborar com Mas todo assim, mundo. isso não é algo que, imagina, que a gente consegue num dia e fica assim para sempre. Não, Eu arrumei, fiz a faxina da minha maternidade, mas eu faço manutenção diária. todo dia. Hoje mesmo, acordei 5h20 da manhã, eu tô aqui, minha filha tá na Bahia, 5h20 da manhã para falar para ela, bom dia, você tem um bom dia na tua escola? Só para falar isso, porque eu sei que para ela, Isso é importante. eu não tô em casa e ela ficou assim, meia, ai. Falei, Que ó, hora você volta, né, mãe? Mamãe volta no final do dia. aham. Ela Deixar tem ela. 13 anos de idade, imagina, e Uhum, eu acordo 5h30 da manhã para falar, bom dia, filha, tô aqui pensando em você. uhum. Pronto, manutenção básica. É que nem passar um paninho na mesa. Manutenção básica. Reafirmar o afeto, né? Reafirmar essa conexão. Isso é tão difícil que os pais entendam, né? Eu vejo muito pai e mãe falar assim, mas ele sabe que eu amo. Não, não. Não Não, sabe. porque você não. Você. Se Amor é você. prática, né? Se você colocar isso numa relação, por exemplo, de casal. Ah, mas eu sei que ele me ama. Não. Eu preciso de atitudes para sentir isso, né? E de falas também. Porque falar também é uma atitude, É. né? É uma escolha de agir. Eu falar, se amo um filho, se amo um parceiro, também é uma atitude, né? Sim. Perfeito. E o que é o método Mãe Plena? Porque você falou, lá em casa é uma paz. Então, nessa casa reina o método Mãe Plena. É Reina. isso tudo que você reuniu? O método Mãe Plena, ele passa por todos os aspectos da maternidade. Vai ver desde o posicionamento que a mãe está, porque se você não se posiciona no lugar, não sabe qual é o teu lugar. Se tem muitas mães que têm medo de lidar com o filho, de colocar um limite, ou ficam com receio de impor alguma coisa. Ai, não, eu não vou. Muito mais agora, na era da liberdade, vou impor uma coisa para o meu filho. Então, passa desde o início. Você é mãe, alô, você virou mãe, se posiciona, Não é amiguinha? não é amiguinha, esse é teu Porque lugar. tem muita mãe que adora falar, eu sou amiga do meu Não, filho. Não, não é amiga, você é não. mãe. Uma coisa é você ser uma mãe aberta, compreensiva e ter uma conexão forte com teu filho. Amiga já é outra coisa. Totalmente diferente. Até os meus filhos, a de 13 às vezes se confunde e vai falar para mim com uma linguagem que fala para um amigo e eu corrijo. Ei, com a mãe você não fala assim. Eu sou mãe, não sou amiga. Mas aberta e compreensiva. Então, Sim, sim, você só pontua, exato. né? Uma hora que... Coloca o filho no lugar, porque os filhos, a criança, ela é bagunçada, ela é perdida, ela acabou de nascer, ela não sabe como funcionam as coisas. Então, e tem muita energia, ela sai do lugar, sabe? Ela se confunde. Então, você tem que estar sempre colocando ela no seu lugar, né? É o melhor que podemos Elas fazer. precisam disso. É. Né? Então, desde você, com o método Mãe Plena, é um processo que dura 6 semanas. Desde você se colocar, saber se posicionar, assumir a autoridade, pelo amor de Deus. Tanto medo que as pessoas têm de assumir a autoridade, assim como eu tive. Sempre tudo que eu falo nunca é um julgamento, porque quem sou eu para julgar uma mãe Você já esteve do outro lado. Uhum. Quem sou eu para julgar? Mas é isso, assumir seu papel. a autoridade, Papel de perder o medo de ser autoridade. Desassociar a autoridade, limite, regras e ordem com violência. Muita gente pensa assim, até esses dias uma mãe me disse assim, a minha filha, eu falo para ela fazer e ela não faz, parece que ela está testando minha sanidade mental. Falei, menina, ela nem sabe o que é sanidade mental. Ela nem sabe que ela existe, imagina se ela vai saber o que é sanidade mental. Perfeito isso. Esse sair do lugar de vítima. Uhum. Eu sou a mãe sobrecarregada, coitada, sofro e é culpa do meu filho. Olha só o que a gente faz. Porque ele... Exatamente. não, Ivana, você não conhece meu filho. Ele é muito forte. Você vai ver. Todas as vezes que uma mãe... Porque eu trabalhei na escola até 2 anos atrás. Trabalhei anos e anos na escola. Todas as mães que chegavam e me falavam assim, meu filho é insuportável, você não vai dar conta, eles me obedecem.
Nenhum problema, zero problema. Então aí você vê. Aqui, eu Aonde não tá tô o vendo problema? problema aqui na escola. Não é. Mas se a criança Uhum. é capaz de obedecer Num alguém, determinado... é sim, porque ela é capaz de obedecer. Ela não certo. tem problema. Sim. O problema é que a forma que está sendo Colocada. colocada não está dando resultado. Então, bora aprender, mãe, como Uhum. colocar, porque o teu filho é capaz. Ele demonstrou aqui que ele tem essa capacidade. Então, desde se posicionar, como montar um ambiente para a criança que as pessoas não têm a mínima ideia da importância que é um ambiente bem preparado. A diferença que faz uma pia baixinha. Detalhes. É Perfeito. como tudo. Eu vou na tua casa, vou ficar uma semana lá e você não preparou nada para mim. Não tem uma cama, não tem uma toalha. Uhum. Como eu vou me sentir? Péssimo. Tensa. Não vou me sentir bem-vinda, não vou poder relaxar. Então, um ambiente bem preparado para a criança, para a etapa de desenvolvimento que ela está vivendo, aí precisa um pouquinho mais de estudo, de profundidade nisso. Qual é a Uhum. etapa que teu filho está vivendo? Do desenvolvimento. Do Aí desenvolvimento você, dele, aí o que que ele você precisa. passa o desenvolvimento da criança. A cada momento. Exato, porque assim, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, ela está na etapa de ambulatório, ela vai deambular. Aí que a mãe que não entende diz assim, meu filho não para quieto. Brinquedos para todo lado. Ele vive batendo a cabeça na mesinha. Olha quanto estresse. Só porque não percebeu qual é a etapa que ele está vivendo e não preparou o ambiente para essa etapa para a criança poder se desenvolver. Tem que desenvolver a musculatura, os circuitos, né? E já vai Neuronais. passar. Exato, é passar. Já vai passar. Você modifica um pouco o ambiente, ele se sente bem-vindo, ele se sente satisfeito. Um ambiente bem preparado para uma criança é um ambiente que não tem muito não pode. Tem que ter... Algum não pode para treinar o limite. Também não pode ser tudo pode. Sim. Algum não pode para treinar o limite. Mas a maior parte do ambiente tem que ser pode. Se não imagina a criança está livre. Não, deixa. Sai, não Ele pode. está testando tudo, né? É um estresse constante. Não pode, não pode, não pode. O tempo inteiro ele não sabe que ele está fazendo errado e o tempo inteiro ele está sendo assustado. Não pode, não pode, não pode. Então, ambiente relaxado vai Não, e mudar você muito. está falando uma coisa tão interessante. Eu vejo, assim, às vezes eu vou visitar amigos que têm filhos pequenos ou sobrinhos, e aí a pessoa bota uma mesa de jantar que é um perigo para uma criança que tem que andar. Então, assim, chega uma hora que não vai ter mesa de jantar. Ela vai ficar lá guardada em algum lugar, porque a criança tem que se movimentar, porque senão ela não pode se movimentar, porque pode bater a cabeça na mesa de vidro, pode não sei o quê, não sei o quê. Momentaneamente, a casa vai ter que hospedar esse hóspede que No chegou. mínimo que você pode fazer, já que você trouxe alguém no mundo, dá as boas-vindas, recebe, se Exatamente. prepare para isso. Exatamente. Aí tem pessoas que pensam assim, não vou tirar nada da minha casa, ele vai ter que aprender. Só que tem idade para aprender cada e tem coisa. momentos para se desenvolver, né? Com 2 anos de idade, ele está aprendendo tanta coisa. Imagina, a E ele tem que transformação que ele testar o tem. mundo, né? Ele literalmente tem Pois que é. testar. Regras, ordem, limites. Regras, define outra etapa do processo, né? Define as regras. O que você quer? As mães dizem assim, minha casa é um caos. Ele deixa sempre a toalha jogada, não sei o quê. É todo dia a mesma coisa. Eu falo e nada acontece. Mas quem é que ensinou a criança a ser assim? Você ensinou teu filho a falar e que não te escute. Você ensinou teu filho... Você não ensinou teu filho aonde ele tem que deixar a toalha. Detalhe. Exatamente. Todo dia. Você sabe onde tem que botar a toalha. Não, e se ele é muito pequenininho, ele nem arrasta aquela toalha, coitado. Ele não tem, você tem que ir junto. E para criança, quando cada coisa tem o seu lugar definido e de uma forma prática que ele dê conta de fazer, é pequenininho, a toalha, deixa onde? Coloca um cestinho onde ele deixa a toalha. Os brinquedos, não coloca os brinquedos tudo enfiladinho na prateleirinha. Você sabe que ele não consegue. Como objeto de decoração, não vai Lógico, rolar. ele não consegue. Tem o Então, coloca um cesto. cesto grande, Exatamente. que dos com a brinquedos. motricidade dele, ele coloca lá dentro e não cai para fora. Então, prepara, define todas as regras. O que você quer? Eu sempre digo às mães, sonha. O que você quer? Vamos ver o que Fala. é possível. Escreve lá. Ai, eu queria muito que meu filho entrasse sem sapato. Toda vez que ele entra, tem que falar do sapato. Coloca o cesto do sapato e coloca a regra. Toda vez que você entra, tem que deixar o sapato aqui, nesse cesto. Exatamente. Simples e concreto. Para as crianças, é muito fácil criar um hábito. Não é como os adultos. É mais fácil para a criança. É desde muito que a gente fácil. se disponha
a a ensinar. fazer o Exato. hábito. E hábito a gente tem que fazer várias vezes até virar um hábito, porque a mãe acha que ensinou uma vez, Aham, e aí no dia seguinte, aham, não, no dia seguinte tem que fazer de novo, no dia sim, seguinte de novo. exato. E vai chegar um dia que você está trazendo ele da escola, ele vai fazer primeiro que você. Sim. E eles são, para eles é muito fácil. É. Essa é outra armadilha que eu vejo na mentalidade das mães. Esperar que o filho não precise de ser educado. Quando é que ele vai tomar banho sem que eu precise mandar? Quando é que ele vai escovar o dente sem que eu precise? E não tem Quando nem é que ele noção vai... de tempo. Esse tempo que é a todo dia, não tem. Você tem que sinalizar. A criança não tem noção de tempo. E criança é dependente. A natureza fez aquilo assim. Ela tem no mínimo Exatamente. 2 adultos, mãe e pai, para cuidar dela. Qual é o papel da mãe, então? O papel do pai? É só botar no Se a mundo. criança não vai precisar isso. Aí, eu sempre respondo isso para as mães, elas ficam um pouco doidas. Olha, o dia que teu filho não precisar mais de que você mande tomar banho, fazer o dever de casa, arrumar o quarto, lavar a louça, ele não precisa mais de você, vai embora de casa. Com Ele não certeza. te precisa mais. Não, e você cumpriu o seu papel brilhante mesmo, devia ganhar um diploma. A mãe que deixa de ser necessária e o pai que deixa de ser necessário, tá aqui. Você cumpriu o seu papel. Daqui para frente é relação de afeto, de troca, de amor, mas não mais Pois é. de educador. Então, aceita que esse é o teu papel. Porque, na minha experiência até hoje, eu vejo que o que mais desgasta as mães, e isso é um assunto polêmico, porque as mães se sentem desgastadas e é culpa do pai, é culpa da vovó, é culpa do sistema, é culpa de alguém, sempre é culpa de alguém. Quando a gente não assume a responsabilidade, não tem liberdade para fazer diferente. Você fica, né? Mas o maior motivo que eu percebo, o mais comum de desgaste das mães, é a resistência a se entregar à maternidade. Você vai assumir mandar, esse papel, né? você vai mandar o teu filho tomar banho? Brava, grita, reclamando. Se eu não mandar, ele não vai. É um desgaste, é uma energia que você coloca para mandar um filho tomar banho. Que não tem como. Chega à noite e você está exausta. Ai, se não sou eu, ele não faz. Olha só, de novo. É uma resistência, sabe? A maternidade, ela é como um... Eu digo assim, que ela é como um rio, ela vai e você está nadando contra a correnteza. Ao contrário, Não né? quero. Ou ela é como uma montanha-russa também. Tem volta, sobe, desce, faz um monte de coisa. Se você sobe na montanha-russa, tensa, você vai sofrer. E muito. Vai bater. Eu Agora, fiz se você isso. se dispuser a, tipo assim, vou viver isso aqui. Exato. Você sobe na montanha-russa, você relaxa, você curte a adrenalina que ela foi feita para te Para fazer isso, sentir. para isso. Não resiste. Para de resistir, senão vai doer. Se você resistir, vai sair cansada, doída, Vai toda doída. arrependida de ter subido na montanha-russa. Muita mãe disse assim, eu queria voltar para trás. Uhum. Muita mãe sente arrependimento. Sim, Sim. perfeito. É se entregar a essa experiência, né? Esse é o ponto, assim, te Chave. digo, se me arrisco a falar alguma coisa, 80% do problema acaba no método Mais Plena, é o primeiro módulo. Se entrega à maternidade, para de resistir. Entregue. Então, já na primeira semana, transforma. Você já é mãe, né? E Não se entregar não tem retorno. é pedir para o sol não nascer. Exato. Né? Tipo assim, eu quero que amanhã não nasça. Porque você pode até ter um dia nublado, mas o sol ainda assim está lá. Você não está vendo, Exato. mas ele está lá. Você é mãe sempre. A maternidade é um caminho sem retorno. Sem Não retorno. tem volta atrás. Ou você surfa a onda, ou você leva o caldo. Você escolhe. E vai levar muito caldo, enquanto você não assumir a prancha que você está no mar. É tipo isso. Uhum, E depois, perfeito. por último, olha só, a última Etapa parte, do a última método. etapa do método, aprender as técnicas, que é o primeiro que as pessoas vêm buscar. Porque você tem que compreender Como é que eu por que faço? você vai praticar a técnica. É que você diz assim, como é que eu faço para lidar com a birra? Você vai lá aprender uma técnica mágica que te salve daquilo, mas se você não se posiciona no teu papel, não assume autoridade, não criou bem-estar para a criança, E não entende que personalidade é aquela desse filho. Que é não diferente da outra. fortaleceu a autoestima, porque assim, colocar limites sem fortalecer a autoestima não funciona. Não funciona. Uma criança insuportável, que só leva limite, ela fica cada vez pior. As mães dizem, eu falo, não funciona. Pois é, porque uma criança insuportável, por que ela está insuportável? Ela precisa se sentir bem primeiro. Primeiro não, junto.
Junto. Também não é se sentir bem meu filho Sim, e o sim. menino fica... Mas colocar... Então, as pessoas vêm buscar a técnica como uma salvação e a técnica na mão de quem não está bem colocado, de quem não preparou, não deu as boas-vindas para o seu filho, de quem não fortaleceu a autoestima dele, quem não criou as regras, a ordem, tudo que precisa, não vai funcionar 3 dias, depois você não sustenta mais. Você está falando um negócio que eu acho sensacional. A técnica na mão de quem não sabe por que, que a técnica funciona e como tem que funcionar é uma arma. Pois é. É como dar um martelo para uma criança de 5 anos de idade, em lugar de dar Exatamente. um martelo para um marceneiro. Exatamente. Ou então você dá autoridade para pessoas que exercem autoridade com Exato. violência. Exato. Né? Então, assim, você está falando perfeito. E seu último módulo do método é fundamental isso. Que ela só pode ter acesso a uma arma Exato. quando ela sabe usá-la. E ele é o último logo por isso. Porque se Exatamente. eu dou pelo primeiro, as pessoas vão sair felizes, cheias de ferramenta. Mas não Só que vai. não entenderam nada. E não vai Até- sustentar. Não vai. Não tem sustentação. Não vai sustentar. Não vai nem Exatamente. saber colocar a técnica. As técnicas que eu passo, elas são... Eu não estudei pedagogia, eu não me formei assim de forma acadêmica. Uhum. Toda a minha aprendizagem, ela vem da experiência. Sim. Trabalho com criança desde a 9 anos de idade, imagina. Vem da tua experiência empírica, vem da tua vivência Então, mesmo. são técnicas e teorias que ela vem da prática. Que você viu, Não né? tem erro, ela funciona. Exatamente. Às vezes a mãe me diz assim, nossa, Ivana, eu apliquei a técnica dos 10 minutos, por exemplo, que é para mandar o filho fazer algo que ele não quer. Apliquei a técnica dos 10 minutos, não funcionou. Eu não tenho dúvida que fez algum passo errado. A técnica não tem erro. Porque ela já é, como ela vem da experiência de anos e anos e anos de, não só dos meus filhos, eu trabalhei na escola até Sim, 2 anos atrás. Não, vem de dos 9, a partir dos 9 anos. muita criança, muita situação, muito temperamento diferente, muito. As técnicas, elas estão blindadas de erros. Na verdade, todas essas técnicas são para moldar o comportamento do adulto que está lidando com a criança. Sim, com certeza. Até- Não mudar a criança. Não, a criança não. Até no início, as pessoas, as mães, quando elas vão usar a técnica, elas se sentem enrijecidas, tipo um robô, sabe? Porque eu falo, até o que você tem que falar, só fala isso, não me invente outra coisa. Exatamente. Seja isso. objetivo. Por qualquer outra coisa que você for inventar, tá Quebra. tocando algo que você não sabe que você está tocando. Por exemplo, na técnica dos 10 minutos, quando você fala uma parte dessa técnica que é longa, uma parte dela é longa explicação, Sim, a técnica é sim. simples, mas uma parte dessa técnica, eu falo para as mães, você não vai sair dali, não vai deixar o teu filho fazer nada até ele se render à tua guiança, te obedecer e tomar banho. Mas você não vai falar para a criança isso. Sim, claro que não. Eu não vou sair daqui até De jeito nenhum. Mas ela fala assim. Mas é criança, né? Uma criança lidando com outra criança. Falo, não, eu tô te dando um entendimento que é para ficar com você. Exatamente. Para criança, você só vai falar assim. Ela é criança, quem tem que ter Aham. entendimento é você, o adulto. Mas se você perceber, hoje, nos tempos assim que a gente tá, as mães e os pais estão explicando tudo para a criança, estão colocando a criança de igual a igual. Exatamente. Não há mistério. Eu fico até irritada às vezes quando as mães me dizem, minha filha adora você, ela vive vendo os teus vídeos, não é conteúdo para criança, estou te contando os truques. Exatamente. Daqui uns dias ele vai dizer, eu já sei que você vai ficar aqui 10 minutos me olhando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar 20 até você sair daqui. Né? E há uma tendência a entender o respeito à criança como colocar a criança de igual a igual. Não há mais hierarquia. Mas Você não é o adulto que tem 30 anos de experiência e que está orientando um desorientado, porque as crianças são lindamente confusas, desorientadas e perdidas. Elas não têm nem noção de tempo. Eu sempre digo eu tinha um pacientes muito ansiosos, assim, com 8, 10 anos, os pais resolviam falar assim, a gente falou que ele vai para Disney. Eu falei, não tinha que ter falado. Porque falou isso em fevereiro. A Disney meu Deus do é em céu. novembro. Aquela criança ficava assim, quando é que chega novembro? Quando é que chega novembro? Quando é que chega novembro? Criava uma ansiedade. Eu Lógico. falei, ele não tem noção de tempo. Mas eu quis que ele ficasse feliz. Ele vai ficar feliz lá.
Você não tá entendendo. Você quis mostrar que você fez uma coisa que para ele é atemporal. Ele não tem noção. Ele não pergunta num Mas ele tem que se domingo. preparar. Eu falei, Não. gente, você na semana, 2 dias antes, faz a malinha. Se ele perguntar, o que que tá? A gente tá botando umas roupinhas que a gente vai passear. Ponto. Acabou. Não precisa fazer o Quanto tempo preparo. precisa uma criança de 5 anos de idade para se preparar para viajar? Fala para ela, vamos viajar. Ela já está pronta. Sim. Ela fala, Você "Bora? que, não, Aonde?" você que tem que fazer a malinha. Lógico. Porque a criança, vamos passear? Vamos! Nem pergunta para onde vai. Entendeu? Pois Então, é. assim, essa dificuldade que eu sinto dos pais idealizarem uma maternidade, uma paternidade boa, saudável, você falando, olha, nós vamos não sei aonde, nós vamos não sei o quê, nós vamos fazer aquela... A criança não vai saber disso. Nada. E é eu acho que é um pouco imaturo por parte da gente, sabe? Colocar a criança para conversar de igual a igual com ele sobre a sua educação. Filho, vem cá, vamos combinar. As mães chegam e me dizem assim, Ivana, o meu filho não cumpre combinado. Falei para não fazer combinado. Faz combinado comigo. Não com uma criança de 5 anos de idade, você vai combinar. Filho, daqui a 4 horas, quando a gente sair do shopping, você não vai chorar, tá? Imagina. Ele não tem essa noção. A criança, ela espera, eu acho, que a mãe e o pai saibam educá-la. Elas não, para elas poderem ser Ela criança. confia no pai e a Lógico. mãe. É impressionante como a criança confia no pai e na mãe. Agora, você sentar uma criança de 5, 10, 15 anos de idade para discutir sobre a educação dele e para ele concordar e combinar e negociar e Não vai deixa a funcionar. criança ser criança. Se ocupe de dar uma educação respeituosa para o teu filho. Você dar algo, mas pronto, algo pronto e respeituoso para ele. Não faça ele participar. Então, o que está acontecendo hoje, inversão de papéis. Você tem Total. crianças que não respeitam um professor dentro da sala de aula, que não admiram adultos. Perderam a admiração pelos adultos. Que rumbo eles vão seguir? Pelo Porque- contrário, você tem uma geração de crianças que filmam um suposto... tramam uma situaçãozinha para o professor fazer alguma coisa errada para poder viralizar aquilo. É total falta de respeito, né? Falta de respeito e eu vejo muito grave, falta de admiração, porque quando você é mais novo, você se inspira com o mais velho. Cadê a inspiração das nossas crianças? Exatamente. Elas não conseguem ver em um adulto algo grandioso, algo misterioso, algo que um dia eu quero Algo a alcançar. seguir. Exato. Algo a seguir, né? Porque se com os adultos que eu tenho, eu estou conversando de igual a igual, Exatamente. não há mistério. E o bacana, assim, que esse método deve ser muito prazeroso para você obter os retornos das pessoas, né? Do tipo, funcionou, Para mim né? para mim Mudou minha vida, mudou minha relação com meu filho, mudou minha relação até com o marido, porque às vezes o casamento também vira um caos Sim, nisso, né? sim. Eu recebo muito carinho, legal. eu recebo muito reconhecimento, muito e é assim, é isso o que não me deixa cair, porque assim como eu recebo reconhecimento, também eu recebo às vezes ataques e Críticas. críticas. Então o que não me deixa cair, não me deixa desistir, o que me mantém é isso. Mas quando eu recebo o reconhecimento de uma criança, quando ela vem me abraçar e vem me dizer, a minha mãe te assiste, eu te agradeço. Ai, meu Deus. Isso é aí, impagável. aí, isso é um Oscar. Aí Isso é aí um eu Oscar. desmancho. Isso é um Quando eu Oscar. consigo ter alcance Minha mãe tá a melhor. percepção da transformação da criança. Eu Ai, entendi. meu Deus. Não, você está falando uma coisa tão bonitinha. Quando eu escrevi meu primeiro livro, Mentes Inquietas, eu uma vez estava na Bienal de São Paulo e aí eu já estava indo embora, que o meu painel era de 4 às 5, isso já era 5h30, 5h40. Aí vi uma mãe correndo com o filho, correndo, ele devia ter uns 8 aninhos. Aí ela, doutora, eu parei. Aí eu falei, pois não. Ela falou assim, ele quer falar com a senhora, ele quer falar. Eu falei, ele? Ainda falei, mas ele não leu meu livro. Aham. Aí, não, mas ele quer, doutora, por favor. Falei, como é seu nome? Ele é Antônio. Falei, Antônio, calma. Ele veio correndo e... Falei, calma, vamos lá. O que você quer falar comigo? Ele, eu queria te agradecer.
Aí eu falei, por que, Antônio? Porque o seu livro fez minha mãe me tratar muito melhor. Aí eu falei, Ah. você leu o livro? Ele, não. Mas ela leu Uhum. e ela tá me tratando melhor. Cara, ali eu Não, falei assim, isso- meu Deus. Eu nunca esperei viver aquilo, Uhum. sabe? É muito É uma lindo. emoção que te pega de um Aham. jeito, como eu tinha crianças quando eu atendia, que iam com a mãe na consulta, do tipo assim, melhora minha mãe. Uma mãe com depressão. Uhum. E Uhum. chegava assim, Bia, melhora minha mãe, eu preciso dela. Uhum. Aquilo era uma coisa que eu falei, Jesus do céu. Ao mesmo tempo tem crianças super difíceis, tem crianças também que a gente não sabe de onde veio, Uhum. com uma percepção, Sim. uma capacidade de É. observar esse pai, essa mãe, É. que fala coisas. Você fala assim, gente, isso aí já veio escolado, já passou por alguma escola. É. Tem crianças assim também, que É. os pais também têm que observar. Essa Sim. criança que tem essa capacidade também de olhar e falar uma coisa. Não é que ele vai ser o pai do Uhum. pai ou a mãe da mãe. Uhum. Mas tem crianças que têm um poder de observação, Sim. como você tinha. Pois era. Você tinha, aquilo Sim. não foi ensinado. Você ficava ali observando os psicólogos falar das crianças, reunião de pai e mãe. Tem crianças assim É. também. Sabe que eu até perguntei para minha mãe, mãe, como é que você me enxergava? Porque o que eu vivenciei foi uma coisa, quero ver como você me enxergava. Sim. Ela disse, não, eu via você como uma criança. A minha mãe sempre me deixou em paz. Ela não foi nem para um Talvez lado ela nem para o tenha outro. feito certo, Não, perfeito. né? Para mim foi perfeito. Exatamente. Mas eu fiquei curiosa de ver se ela percebia essa Essa sua sutileza. visão. Mas essa não, não. não percebia. Ela disse, não, você parecia uma criança normal, assim. Mas sabe que eu acho que a gente se emociona quando recebe Esse retorno esse das retorno crianças. da criança, porque Pela observação criança- da mudança da a mãe. criança é o lugar mais puro que existe. Exatamente. Então, é como se a vida está te dizendo, olha, o trabalho que você está fazendo está tocando a Exatamente. essência. Não, o e a puro. capacidade que algumas crianças têm de te dar esse elogio, do tipo assim, continua. Né? O que ele está falando, continua. Mas você está falando das críticas, eu acho que a gente vive tempos de redes sociais que a gente tem os críticos profissionais e de plantão. E eu costumo dizer que crítico, com todo respeito, tem gente que critica e quer você melhor. Uhum, Do uhum. tipo assim, pô, super bacana, tá. Se você puder, você podia também focar, sei lá, como escolher uma babá pro meu Uhum. filho. Se puder, se não sei o quê. Agora, aquelas pessoas que questionam tudo o que você fala, sempre buscando o que você não falou, Uhum, naquele uhum, momento, elas não querem que o seu trabalho melhore. Eles uhum. querem que você objetivamente fale algo que ele vai usar para dar recado para alguém que ele não consegue dar. Uhum. Então, assim, isso é muito nítido. Eu vejo Uhum. isso nas redes sociais. Assim, tô mais tempo que você. Sim, eu tô bem. Tá chegando. Só uma folhinha para fora eu Não, mas botei eu ainda. acho que você tem uma força que é a Uhum. força da autenticidade, que é a força da experiência. E isso é muito importante. Mas, assim, olhe que a grande maioria, no mínimo 85%, 90%, é gente que tá usufruindo, tá torcendo por você. Tem Uhum. 10 que são os engenheiros de obra pronta. Uhum. É aquele pessoal que não faz, critica quem faz, Não sabe fazer, não sabe fazer, mas tem mas todo. fica no palpite. Faz assim, Faz faz assim, isso tá errado, isso tá não sei o que. Faz. Eu digo pros É. críticos, façam. Porque eu tenho esperança de aprender com os críticos. Uhum. Se eles só sabem criticar, façam. Porque se ele vai fazer uma coisa e for boa, eu vou ser a primeira Se algo te a incomoda, divulgar essa coisa Aham. boa que alguém está fazendo. Eu não tenho a menor pretensão de saber tudo. Não tenho mesmo. E quando eu te chamei, vou aprender. Eu gostei dessa mulher falando. Eu gostei do ponto de vista. Então, assim, o conhecimento é somatório. Uhum. A sua experiência de lidar com criança em escola desde os 9 anos é uma experiência que eu não tenho. Eu tenho que ter, no mínimo, Uhum. uma escuta respeitosa de Uhum. faz sentido, né? Então, se as pessoas perdessem mais tempo tentando aprender, né? E, assim, tudo vai valer para todo mundo? Não, mas vai valer para uma grande parcela. Uhum. É que nem linha de terapia, né? Terapia psicológica. Tem várias. Todas Uhum. são válidas. Umas são melhores para alguém, que nem educar filho. Você Uhum. tem que dar mais limite, o outro você Uhum. tem que dar mais liberdade. Você tem que ir ajeitando.
Ninguém é igual, né? Isso que eu Pois acho tão é. bonito, assim. E quando a gente recebe esse retorno das crianças, aí É, não tem preço. não tem preço. Isso para mim é Oscar. é tudo. É o Oscar, né? É o Oscar. É o do, Oscar. do reconhecimento do que não vem, mas que você sabe. Se transformou Sim. uma vida. Porque às vezes a gente, comigo acontece isso. O meu trabalho acontece em um quartinho menor que esse. Sou eu e o meu filho. A equipe, eu nem tenho contato com ela. Então, às vezes eu não tenho noção real do que as minhas palavras impactam. Então, quando eu encontro uma criança que me coloca essa noção assim, me diz, obrigada, Ivana, deixa eu tirar uma foto com você. Eu falo, Não, meu isso Deus. que eu tô falando. Então, vale a pena aquela semana toda que eu fiquei naquele quartinho. Faz. Valeu a Sempre pena. vale. Porque quando a intenção é boa, Ivana, o resultado vai ser bom. Porque sabe o que? Quando eu trabalhava na escola, eu via o resultado. Porque eu tinha contato direto com as crianças. Sim. Agora... Mas ele se faz. Se faz mesmo. Bru, vamos para aquelas matérias aqui que eu queria... Tá gostando do chazinho? Eu nem bebi, fiquei empolgada. Vou beber agora. Fiquei empolgadíssima. Vê se ainda tá bom. Senão a gente pede mais um pouquinho. Maravilhoso. É bom, né? É muito bom. Eu separei aqui, pode beber, tá? Separei aqui umas matérias que a gente viu. Por exemplo, esse aqui da Veja. Cultura do castigo físico na criação dos filhos segue arraigada no Brasil. Você nota isso? Isso é de 2024. Sim. Ainda, né? Totalmente. Quanta gente diz que até na Bíblia está escrito. A vara Justificando, da disciplina, né? Justificando que tem que bater na criança. E assim, eu vejo que é uma coisa cultural que tem a permissão. É aceito. Você vê uma mãe batendo num filho na rua e às vezes, não você, mas a pessoa que está vendo, vai pensar até merecia. O que ela fez para O merecer? que ela fez? Ainda bem que levou merecia essa criança. Você vê uma professora batendo numa criança, ela é denunciada. Ela sai do cargo, ela perde. Entende? Então, que lógica tem você pensar que uma professora não pode bater nas crianças quando está lidando com 40 crianças diferentes, 40, não com uma, está lidando com 40, e uma mãe que está lidando com que é o dela, que ela morre por esse filho, que ela dá a vida por esse filho, tem direito a bater? Não faz lógica. Nenhuma, né? Nenhuma. A professora, que é a que está educando, tentando educar, não pode bater, está claríssimo. É crime total. E a mãe, que está lidando como se tivesse o direito, educando, né? é a livre e total. E eu acho que a grande diferença que a pessoa precisa compreender é que você pode dar limites, e limite não significa ser violento. Eu acho que é diferenciar limite de violência. Sim, e o problema é que as mães, elas pensam que elas não dão conta, porque está autorizado, porque é uma questão de limite. Você não consegue dar limite ao teu filho sem bater. Quem tem o problema de limite é você, com você mesma. Você não consegue se conter, porque muita mãe bate no filho e se sente mal, não bate porque quer. Sim. Bate sem querer. Tem mãe que tem consciência, mas ela não consegue se colocar limite a ela mesma. Ela se autoriza. Agora, pega essa mãe, coloca ela num desses países mais atualizados, que se você bate no teu filho, o conselho tutelar leva embora, ela não bate mais no filho. Porque se ela bater no filho, perde. Então, qual é a diferença? Entendi. Dessa mãe? Aqui a regra está clara. E objetiva. Aqui é proibido bater em criança. Tem um limite claro. Aqui é permitido bater em criança. Então, você se permite. Eu sei porque não foi fácil para mim parar de bater no meu filho. Não vou dizer que foi fácil. Foi uma luta contra a minha própria força. Mas, em uma semana de treino, assim, eu me amarrei a mim mesma. De camisa de força. Camisa de força. Eu sei o que aconteceu dentro de mim. Foi um limite, comigo mesma. Para colocar esse limite, você tem que encontrar um bom motivo. Como tudo na vida. O médico te fala, para de tomar café porque você morre semana que vem. Você para. O médico te diz, era bom você deixar de tomar café, porque talvez... aí você se permite um cafezinho. Mais um pouquinho, mais então, um pouquinho. tem que ter um motivo claro,
sabe? Muito objetivo. Né? Minha sorte foi ter encontrado um motivo claro naquela altura, que foi, eu não vou suporto. viver uma vida desse jeito. Não vou. Você se deu o limite de Aham. não mais viver daquele jeito. Foi por preguiçosa que eu fiz isso. Falei, eu ser uma mãe assim, passar esse trabalho a vida inteira, não vou, não aguento, não quero. Não me é possível. Não é Então possível. vou começar agora. Próxima, Bru. País teve registro de violência contra crianças por 200 registros por dia em 2023. Só confirma aí o outro. A permissão A permissão. que o adulto tem. Próxima, Bru. Tecnoferência. Eu não sabia essa palavra, Eu tá? também não sei. Como a distração dos pais ao celular impacta os filhos. Tecnoferência. É o Eu que acho é que é a tecno- referência do uso excessivo de tecnologia. Eu acho. Então, é quando pai e Aham. mãe usa muito o celular e acaba dando essa referência para o filho e depois vai querer dar limite ao filho de não usar o celular. Não tem como. Como a situação está hoje, eu te diria até, você quer usar o celular? Use, mas tire do teu filho. Pelo amor de Deus. Mas o negócio é que esse termo, Ivana, foi criado justamente como mandar ele deixar de usar se ele vê a mãe e o pai usando o tempo todo. No restaurante, no almoço, no jantar. É que o problema não, desde minha perspectiva, o problema não mora ali, porque a criança vê a mãe e o pai tomando vinho o tempo inteiro, não, fumando, indo para a rua sozinho, pega a chave, vai no carro. Existe um mundo adulto, existe um mundo criança e está separado, é claro. O problema é que se a mãe e o pai estão no celular, ela não lidam com o filho. Não está olhando, observando o filho. E para ela ficar no celular, ela deixa o filho no celular. Exatamente. Então o celular virou, eu fico assustada de Entendi. ver o quanto o celular virou uma ferramenta, assim, quase necessária para educar um filho hoje em dia. Para deseducar, né? Eles usam para educar. Mas acaba sei, deseducando. Eu sei. Né? Mas quando você fala para uma Entendi. mãe, tira a tela, às vezes ela fica desesperada, dizendo assim, como eu vou fazer agora? Com tudo que eu tenho para fazer, eu preciso um respiro para o meu filho. Então, o celular deixa o teu filho quietinho sem você ter que lidar com ele. E ainda por cima, o celular serve para que teu filho faça aquilo que ele não quer. Vai tomar banho? Não quero. Tira o celular de você se você não tomar banho. Exatamente. E ele funciona. Por isso que eu digo, ironicamente, ele virou a ferramenta principal para a mãe e o pai educar o filho. Sim, Toma entendi. celular, fica quieto. Até não objetivamente. Vai tomar banho, não tem celular, não tem celular. A Exatamente. criança fica assim, ó, mansinha com o celular. Agora, tira o celular uma tarde e você vai ver a criança real. Como é que é uma criança que fica o dia inteiro no celular? Tira o celular uma tarde, faz assim, ó, sábado sem celular. Você vai ver a realidade que você tem. E tem que aprender a lidar com ela. E recompor. Você só está mascarando. Só tá mascarando. É como se você tirasse a febre, mas a pneumonia está lá. Uma hora vai aparecer. Só que é silencioso, as mães e os pais não Exatamente. percebem o dano que estão fazendo. E eu acho que o pior dano, sabe qual é? O tempo que a criança perde de vida para se desenvolver, porque a infância é assim, de rápida. pequenininha, e é a base da árvore. Exatamente. Perfeito. Próxima, Bru. Não adianta escola proibir celular e os pais continuarem deixando usar 5 horas seguidas em casa. Discordo. Eu acho que, pelo menos, na escola, as crianças têm um tempo de detox e têm a oportunidade de se relacionar ou de perceber o quanto custa se relacionar. Eu acho que a escola tem uma função que não é só de matéria, de conteúdo, mas é de sociabilização. Nós somos seres sociais e a escola é o primeiro palco onde as crianças começam esse processo. A minha filha estava me comentando agora, 13 anos de idade, a escola dela tirou o celular, graças a Deus. Ela estava me Dentro da comentando. escola. Dentro da escola. Uhum. Ela estava me comentando, mãe. Lógico que estão todos revoltados, essas Sim, crianças, sim, lógico. mas vão Mas é rapidamente isso, aprender tá a tudo fazer bem. outras coisas. Tá tudo bem. Uhum. Aí ela me disse, mãe, é impressionante o desconfortável que é se relacionar. Que coisa. Porque né? no WhatsApp, você faz fala uma coisa errada, alguém comenta, você apaga. Você Exatamente. desfaz as coisas e faz o que você quiser. Faz e desfaz, não tem muita consequência. Não, e você fala, você não está vendo a pessoa, é muito Exato. mais fácil você falar certas coisas. Ela disse, ao vivo, eu falo uma coisa que alguém não gosta e eu vejo a cara dela.
E ela me responde, e eu tenho que lidar com tudo aquilo, e às vezes eu quero só apagar. Então, as nossas crianças, elas estão perdendo muitas Com habilidades. certeza. Deus que nos ajude. Não, mas está funcionando agora, pelo menos aqui no Rio já é lei que não pode celular na escola. Eu acho que isso vai acabar pegando todos os estados, eu acho. Agora, essa ideia, desde minha perspectiva, de que não adianta se o pai não mudar, tirar o celular do filho, eu acho que deixa mais confortável ainda. Não adianta. Eu trabalho no celular, então não adianta. Se eu uso, meu filho também vai usar. Eu acho que dá mais um motivo para você não deixar. Porque se você tem o teu filho sem celular, você não vai poder ficar o dia inteiro no celular. Porque teu filho vai pedir água, vai ter fome, vai brigar com o irmão. Não, mas isso que eu tô falando, eu acho que a grande questão do celular em casa, dos pais, é o momento que ele estaria interagindo com esse filho, que é a mesma coisa da escola, Uhum. né? Então eu acho que, se for o caso, tem que ter a hora certa para aquilo, né? Claro. Senão, não, mais um limite. Mas, sabe qual momento é muito bom para os pais perceberem? Quando você leva o teu filho para aula de alguma coisa e você fica lá, porque não dá tempo de ir e voltar. Não, Uhum. uma horinha de aula você fica lá, não fique no celular, poxa. Ah, não tem nada para fazer, fica no celular. Fica olhando para o teu filho, faz uma diferença tão grande. Observa a aula, né? dele. Observa, ele conseguiu fazer a cambalhota, logo ele vai procurar. Exato. Que a tua aprovação. A aprovação da mãe. Você está falando isso, eu acho lindo. Eu tenho uma sobrinha que tem 2 filhos, uma de 7 e um menino de 4. E ela é médica, dá plantão, e ela leva eles na natação. Tem os dias que ela para fazer isso. E ela sempre que leva ele na natação, ela sempre está ou lendo um livro que tem a ver com criança, e ela fala, entre uma página e vendo o Tá olhando- filhote, tá olhando né? aquilo. Esperando exatamente esse processo. É, e Né? vai- Que ele tem que ter a coragem de Aham. vem, se joga, Miguel, que o professor Sim. fala, e ela fica lá olhando. Isso faz toda a diferença. Faz uma diferença enorme se as mães soubessem o poder que tem. Porque, às vezes, as mães têm a sensação de que se meu filho está entretido, então não precisa de mim. Não precisa da aprovação, O poder que tem da contemplar um segurança, filho. da segurança, Só da contemplar. aprovação, que é feita no, né, no olho no olho. De A mãe e criança filho. sente, olha, minha mãe, eu tô entretido fazendo alguma coisa e a minha mãe mesmo assim me olha, ela gosta de Isso mim. é, Ela me isso- ama. eu Isso sou dá uma importante. autoestima. É uma dose de autoestima maravilhosa. Próxima, Bru. Ah, isso aqui, que eu achei interessante, da revista Crescer. 1/5 dos casais se separa até o primeiro ano do bebê. Você observa isso, Observo, Ivana? observo. Observa. Sim. Eu acho que assim, o filho ele vem trazer uma nova, como se diz, Arquitetura para É. a família? tem um nome mesmo da constelação família, um novo sistema. Sistema. Ele vem trazer um novo sistema para a Uhum. família, né? E deve mudar os Configuração lugares, as toda. prioridades. Vão me matar com o que eu falo, você. Não. Porque assim, eu acho que às vezes eu sou taxada de antiga, de conservadora, mas eu acho que enquanto não tem filho, é o pai, O casal. é um casal. Casal. Lindo, você, Uhum. nossa individualidade, o que a gente quer, o que a gente não quer, perfeito, mimo, nanã. Quando chega o bebê, muda essa disposição. E o pai, o homem que vira pai, continua tendo a mulher como prioridade. Tanto que muito homem, quando se separa da mulher, perde contato com o filho, porque o contato com o filho é através da mulher. Sim. Tanto que na barriga o contato com o filho, o primeiro contato que ele tem com o filho é através da mulher. Então, para ele, continua a prioridade sendo a mulher. Só que para a mulher, a A prioridade, prioridade é é o o filho. filho. Naquele Imagina- momento. Lógico. Naquele momento, imagina. Exatamente. Então, exige de maturidade para que haja esse movimento. com o Não, filho. e os homens têm que saber disso, que é uma fase, né? É uma fase. A mãe, o neném é totalmente dependente da mãe. Percebe, tua casa pega fogo. O que o pai faz? Ele sai correndo apagar o fogo. Sim. O que buscar a mulher água, faz? Pega o filho. Vai buscar os filhos. A Exatamente. prioridade dela não é o marido. Sim. A prioridade dela não é proteger a casa, a prioridade dela são os filhos. Ela vai, se não tiver saída, ela vai ficar num quartinho cobrindo os filhos.
o marido vai fazer o quê? Ele vai cobrir a mulher. Ele vai salvar. Entendi, perfeito. Então, eu acho que quando o casal não entende Essa dinâmica, né? nem o homem, porque ele continua cobrando da mulher essa postura, nem a mulher, porque ela não aceita essa postura, porque ela queria voltar para cá, putz, Aí vai dar errado. é muito né? desgaste. Próximo, Bru. Pesquisa exclusiva. 9 entre 10 mães sofrem burnout parental no Brasil. Termo que geralmente se refere a esgotamento no trabalho tem efeitos similares no ambiente doméstico, mostra o levantamento inédito. Essa coisa da exaustão das mães, né? Que o que você falou, se não entender que mudou o papel que tem que assumir, né? É que tem algo a mais ainda, porque a relação, como a criança, ela tem que ser a tua prioridade, não tem como. É você que tem na barriga, é você que dá o peito, ela tem que ser a tua prioridade. Quando a mulher, ela... Peraí, que agora me perdi da resposta. Não, porque o termo burnout parental é exatamente essas tá. mulheres que sofrem exaustão Tá, então, com a maternidade. a criança passa a ser a tua prioridade. Assim como você vive por um filho e o filho é o que te dá a maior alegria e o filho é o que te recompõe. Quando você está... Muita mulher conta, por exemplo, eu mesma passei por um processo muito difícil na minha vida. Eu fiquei em pé por causa dos meus filhos. Entendi. Os meus filhos me dão força. Assim como os meus filhos me dão força, os meus filhos me consomem. Depende da relação que você tem com eles. Então, a mim me parece que uma mulher, depois que ela vira mãe, ela tem que ter uma relação saudável com seus filhos. Porque se você não tem essa relação saudável com seus filhos, isso te consome. E aí você não tem energia para mais nada. Exatamente. Não pode ser os teus filhos o motivo do teu desgaste. Eles têm que ser o teu alimento. Eu fico cansada do trabalho, dos meus filhos nunca. Uhum. Eu estou cansada por alguma coisa, o que eu vou fazer logo? Vou com meus filhos, porque lá eu me recomponho. Eles me alimentam, eles me dão força. É a bateria. É a bateria. Assim, pode ser a bateria ou pode ser o furo no pneu. Ou pode ser o furo. Depende da relação pode que ser você tem com a descarga eles. da bateria. Zerar a bateria. Aí Por você isso vai ter que que- escolher. Por isso que as mulheres dizem que a maternidade é desgastante. Porque elas sentem esse furo. Não entendem a mudança, né? Tem que mudar, tem que ter o preparo antes e tem que saber o papel que passa a exercer. Tem que ser uma escolha muito E se entregar, consciente. parar de resistir. Exatamente. Se entregar à Não maternidade. tem ex-mãe. Né? Não tem ex-mãe. Uma vez mãe para sempre. É. Quer mais chazinho? Não, tá. Ainda Não? eu tenho. Tá. Obrigada. Repórter Pipim. Pipim é esse cérebro bonitinho, simpático, que é meu filho, é o nosso mascote aqui do Pod People. E ele está sempre ouvindo bons conteúdos. E ele dá voz a uma comunidade que a gente tem chamada Ser Humano Sustentável, que hoje a gente tem lá 2.500 pessoas, mais ou menos, que a gente nutre com todos os meus cursos online, com informações, com artigos. E tem muitos leigos e muitos profissionais. E eles têm o direito, justamente por ser dessa comunidade, de mandar perguntas para os convidados. Então, 15 dias antes, você vir aqui, a gente fala, ó, a Ivana vai vir aqui, tá aqui o Instagram dela, vocês vão lá, não comecem a seguir, olhem tudo e mandem as perguntas. Depois que o episódio for ao ar, vocês podem seguir e se relacionar, não tem o menor problema. Então, vamos para as perguntas que eles mandaram? Bora? Primeira. Ivana, já chamou de Ivana, né? Minha sobrinha tem crises de birra quando não consegue o que quer. Como os pais devem agir nesses momentos desafiadores? Tá, primeiro perceber que a birra não é um erro. Não desespere. Não está acontecendo nada errado com teu filho. É como você falar para mim, Ivana, minha filha está crescendo os dentes. O que eu faço? Tipo isso. Adorei. Birra faz parte. Uhum. Segundo, vai buscar no meu Instagram, tem várias lives sobre como lidar com birra. Demora bastante para eu E explicar. depende também, né, do movimento. Você tem que entender o que está deflagrando aquilo, qual é a tua relação com aquela criança, o que ela está sinalizando, Uhum. né? Pois é. Mas a birra nada mais é que uma batalha interna. Eu quero, Deus não me po- deu o poder de querer. Que incrível!
é limitado, não posso. Como assim? Quero e não posso, como assim? Exatamente. Aquilo é chocante. A birra é nada mais que isso. Esse choque interno. Então, quando você passa a ver a birra como que ela é, uma batalha que a criança está travando, você vai ficar o quê? Em contra da criança ou a favor dela? Você vai lutar com ela também? Que é o que acontece com uma birra mal Resolvida. resolvida. A criança não consegue lidar com a birra porque ela também tem que lidar com medo, com desamparo, com a violência da mãe e do pai. Então, ela não consegue se entregar à birra. Quando a criança passa pela birra do início até o fim, nas minhas lives lá eu explico o processo todo, como começa, meio e fim. Quando ela passa, aprende um Exatamente. bocadinho. É o processo de aprendizado. A próxima birra que ela vai ter, porque teu filho não vai aprender de primeira, assim como você também não aprendeu, ela já está mais sabida. Exatamente. Na próxima, ela está mais sabida. Você vai criando uma autotolerância. Aprende a desistir. Autocontrole. Exatamente. Perfeito. O demônio de hoje em dia. Meu filho, aprender a desistir, lógico. Aprender a desistir é uma ferramenta maravilhosa. Autorregulação. Ele vai aprendendo autorregulação. Próxima, Bru. Depois de um dia cansativo, acabo perdendo a paciência com os meus filhos e me sentindo culpada. Essa culpa faz com que muitas mães cedam demais. Você falou bem sobre isso. Sim. Né? A Cede culpa... tanto que vai para o polo oposto, deixa tudo. Sim, claro. A culpa, na verdade, é um sentimento muito bom. Ele vem te alertar, ele vem te sinalizar que há algo que você precisa mudar. Exatamente. Então, o meu conselho para quem sente culpa é não se demore nela, porque a culpa te consome e te coloca num poço de vitimização e tem uma galera que ama vitimizar as mães. Tadinha, ela tá cansada, culpada, tadinha. Levante dali, filha, porque você não merece isso. Você pode ser uma mãe que não, o motivo do teu cansaço não são os teus filhos, como eu falei há pouco, né? Você tá cansada pelo trabalho, se regenera com os teus filhos, se alimenta com os teus filhos. Então, perceba porque essa culpa está sinalizando algo que você ainda faz e que você não quer mais, que você quer mudar. Perceba o que é e aí onde a gente chega no caminho da consciência. Quando você toma consciência de alguma coisa, você tem duas escolhas. Você vai para o poço da vitimização ou você pega a força da consciência para mudar, que foi o que eu fiz quando eu descobri, com 8 anos de idade do meu filho, que eu era uma louca que eu estava batendo na criança. O que eu faço? Eu me culpo e fico lá e não consigo parar de bater ou mudo. Que a consciência vire força para fazer acontecer. Ninguém faz por você. Você tem que fazer. Eu amei essa frase. Não te demora na culpa. É perigoso. A culpa é perigosa. Não te demora. Onde não houver amor, não te demora, né? Que era Frida Kahlo, né? Essa frase. É. O Bruno sabe tudo. Eu acho que o pior é a galera que está dizendo. Você é uma mãe que sente culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não pode. Eu concordo com você. A culpa não é para ser sentida. Era para ser um sinal de alerta. Sinal de alerta. Exatamente. Percebi, mudei. A culpa vai embora. Algo não está legal. Exato. Perfeito. Imagina. Próxima, Bru. Como ajudar a criança a lidar com frustrações? Frustração é a distância entre eu quero ser, fazer, ter e não posso. Exatamente. É só essa distância. A criança, ela precisa só encurtar essa distância. A criança só pode trabalhar em encurtar essa distância passando por aquilo. Então, não distrai a criança. Não evite as dores que ela tem que passar. Não distrai as dores, né? Não distrai. Eu vejo gente, quando a criança está frustrada, não, peraí, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar isso aqui. Deixa. Ela está aprendendo a se autorregular. Ontem mesmo, no avião, um bebezinho, 2 aninhos de idade, ele teve uma viagem que, assim, eu tiro o chapéu àquele pai, porque foi o pai dedicado 100%. No finalzinho, já estava cansado, dentro de um avião, 2 anos de idade, começou a chorar. Telas. Aí o meu coração fica assim, olha, o momento onde o neném iria aprender. Quando ele estava... Que ele está numa situação que não quer, que ele está cansado, que ele... A lidar com ele mesmo. Por isso que eu digo, se você evita o teu filho de passar pelo sofrimento do crescimento, acontece o que está acontecendo. Um monte de adolescente incapaz de lidar e ainda de lidar consigo mesmo e ainda com o impulso da liberdade que a adolescência é um caos aquilo. Um caos. Perfeito. Próxima, Bru. O
que fazer quando meu filho me desafia e parece não respeitar minha autoridade? Vai estudar sobre É, autoridade porque você... exatamente. Porque assim, o filho não te respeita porque você ensinou... Assim, a criança, ela nasce sem referência de como se relacionar com as pessoas. A referência que ela vai ter de como se relaciona com as pessoas é a tua. Então, ensine o teu filho como você quer se relacionar, como você quer ser tratada, como ele tem que se relacionar. Ensine. Criança, ela não sabe. Então, às vezes, você ensinou o teu filho, por exemplo, a te faltar o respeito, a não te escutar, né? A te agredir. Tem criança que bate na mãe. Você ensinou teu filho a fazer desse jeito. De alguma maneira. Quando você não fez com que ele ficasse sabendo que aquilo não pode. Você aceitou. Entendeu? Não deu limite na hora certa, né? Não deu limite na hora certa, permitiu, fez de conta que não viu, aceitou. E esse é um problema que as mulheres é muito maior do que apenas maternidade, porque as mulheres temos essa dificuldade em sentir profundamente, sentir que temos que ser, nos respeitar. Não é que temos que ser, nos respeitar profundamente. Autorrespeito. Né? Então, violência e agressão tem uma permissão dentro de nós ainda, de alguma maneira. Então, um filho, e se for menino, bater em uma mãe é inadmissível. É inadmissível qualquer pessoa bater em você. Mas se um filho for menino, você não pode aceitar nunca, jamais. Você está criando um homem que vai achar que isso é normal. As minhas filhas, elas sabem o tom de voz. Porque eu gosto de ser bem tratada. Elas respiram quando vão falar comigo, o tom de voz, tudo. Mas não é porque elas são crianças bonitinhas, é porque eu ensinei. Sim, eu quero. De que jeito se trata a tua mãe? Desse jeito. O jeito que eu falo com vocês e o jeito que eu quero também que vocês falem comigo. E não é positivo quando você deixa acumular. Tipo assim, a minha filha falou um jeito errado hoje, mas eu estava apressada. Aí depois ela falou de novo. Entendi. Na hora. Parou. Ei, volte. Dá trabalho. Até para mostrar para a criança. Esse tom de voz que você usou, que à tarde já nem sabe mais o que foi. Esse tom de voz que você usou não comigo, tá legal. você não pode usar. Fazer. Perfeito. Pronto. Você ensina. Próximo, Bru. Trabalho o dia todo e chego em casa cansada, sentindo que não passei tempo suficiente com os meus filhos. Como equilibrar carreira e maternidade sem sobrecarregar esse peso da culpa? Sim, são escolhas, né? Tudo que você... Se você quer ganhar algo, você tem que soltar algo, né? Então, são escolhas, são prioridades. Vai ter que fazer. Sempre que você quer ganhar algo, você precisa soltar algo. Sempre. Para dar um passo. Não dá para ter tudo, né? Não dá. Então, são escolhas, são prioridades. Às vezes é que nem garçonete, sabe? Você está equilibrando um monte de pratos. Algum deles tem que cair, você tem que escolher qual você deixa cair. Às vezes a gente também entra numa correria de trabalho. Outra crença péssima, que é que eu vou dar tudo o bom do melhor para o meu filho. E o bom do melhor para o teu filho nunca são coisas. Nunca são coisas. Para ele, tanto faz que carro você tem, o tamanho do teu apartamento, a marca da tua roupa. Para ele, tanto faz. O que faz diferença para o teu filho é o tempo de qualidade com sua mãe, com seu pai, com seus seres queridos, as vivências que ele teve. Imagina, eu tive pai ausente, mas o dia que meu pai me levou para pescar, me alegra, eu só falo e fico alegre, até hoje me traz alegria. Aquele momento. Um dia, aquele momento, que foi 1 hora. Olha o poder de 1 hora de presença numa pessoa. Eu fico feliz toda vez que eu penso nisso. Entendi. Agora, se eu tinha bicicleta, se não tinha bicicleta, se... Então, a gente tem que rever nossas prioridades ali. Perfeito. Próxima, Bru. Tenho receio de falar sobre sexualidade com meu filho de forma inadequada. Como abordar esse assunto de maneira natural e respeitando a idade dele? Dica: devolve a pergunta para a criança. Não dê informação sem saber aonde está a cabecinha dele. Mãe, o que é sexo? O que você acha que é sexo, filho? Entendi, perfeito. Mãe, como é que faz filho? Como você acha que faz filho? Como será que faz filho?
Até no meu Instagram eu coloquei essa técnica que foi, graças a Deus, ela expandiu muito, porque é maravilhosa, porque aí você conhece aonde que está a cabeça da criança. Não, você sabe o quanto ele pode ter de informação. Exato. Senão você enche o sistema dele de coisas que ele não tem ideia. E a nossa cabeça, ela enxerga, nossa, é muito mais, enxerga. E a cabeça da criança? Aí foi muito lindo, porque algumas mães comentaram, sobretudo quando pergunta virgem. Mãe, o que é virgem? E aí a mãe perguntou, o que você acha? E ela disse, não sei, no aceite estava escrito. Já pensou que catástrofe se a mãe não devolvia a pergunta? Eu não sei, no aceite fala virgem, o que é? Olha que perigo, aonde que ia dar isso? Entendeu? Ah, meu Deus. Então pesquisa sempre assim. Virgem do azeite de oliva, gente. Eu uso essa técnica não só para assuntos difíceis para o adulto, porque isso aí é difícil porque o adulto tem história com isso. Mas para tudo. Mãe, por que a estrela não cai do céu? Caramba, não vai explicar para uma criança de 5 anos de idade. Gravidade, a lei da Pergunta pra gravidade. ele. Exatamente. O que você acha, filho? Por que a estrela não cai do céu? Ah, ela deve estar colada com aquela cola boa que você comprou no outro dia. É porque eles são assim, eles são concretos. Exatamente. Essa dica é maravilhosa. Devolve a pergunta. Devolve a pergunta, essa é muito boa. Próxima, Bru. Essa salva vidas, né? Salva vidas, salva vidas. Meu filho está entrando na adolescência e às vezes sinto que ele quer mais autonomia. Como posso equilibrar a liberdade que ele quer com os limites que ainda precisa? Perfeito, maravilhoso. Liberdade e responsabilidade vão juntos. Por isso, teu chefe tem muito mais liberdade que você na empresa. Entendi. Sacou? Perfeito. Porque ele tem muito mais responsabilidade. Lógico. Ele tem que pagar todo mundo. Sempre o no empregado final do mês. reclama do chefe. Aham. Ah, ele tem liberdade, ele chega tarde. Ah, quer a responsabilidade do chefe? Aham. Então, na adolescência é natural que aconteça um impulso de se libertar. Por quê? Porque ele está se preparando para sair de casa. Exatamente. Ele precisa se libertar e acontece um monte de outras coisas junto com esse processo. Para de ver Deus na mãe, no pai, cai o véu, enfim. Começa a virar adulto. Começa A transição para a vida adulta. E para sair de casa precisa se desidentificar da mãe e do pai. Então ela precisa realmente parar de idolatrar, enfim, tudo aquilo. O pai e mãe tem que incomodar, né? Se está cômodo, não vou embora de casa. Se está Exatamente. incômodo, vou embora de casa. Então é natural que o adolescente tenha um impulso de liberdade. O que acontece? Que da forma que a gente vem educando os nossos filhos, esse impulso de liberdade que eles têm não tem base, não tem chão, porque eles não têm responsabilidade. Minha pergunta é, teu filho com 15 anos de idade faz o café da manhã dele, lava a roupa dele, arruma seu quarto, já está pensando em algum trabalho, fez grana para comprar o Shein ou o tênis, não sei o que ele queria. Que responsabilidades o teu filho tem? Ah, não, ele estuda. Menina, uma criança tem tanta energia. Ele pode... Se você trabalha, cuida de filhos, não sei o quê, e é adulta já, não tem tanta energia que nem uma criança que fica 3 dias em uma festa sem parar. Exatamente. Não é porque estuda que não pode. Então, começa a entregar à criança pequenas responsabilidades. Porque, vamos lá dizer, uma criança que foi tão mimada que não tem... Nunca lavou um tênis. Nunca esfregou um prato. Não tem a mínima ideia. Acorda e o cafezinho da manhã está lá. Então, começa a entregar uma coisinha por semana. Só uma. Não diga, encontrei a Ivana, fez sentido. Filho, a partir de hoje... Vai fazer tudo. Bom. Lavar, passar e cozinhar. Não. Lógico. Começa a entregar uma coisinha e ver como ele responde. Fazer o Mais uma café. coisinha, mais outra coisinha, mais outra coisinha. Quanto mais responsabilidade de si mesmo o jovem tem, mais capacidade de viver a liberdade que ele tanto... Não é nem que deseja, é que é tão importante, ele tanto Que precisa. ele precisa. Porque é o momento. Então, equilibra essas duas coisas. Limites é a mesma coisa de sempre, só que agora com 15 anos de idade, teu filho precisa que você, agora sim, vamos conversar. Vou te explicar. Não com 5, com 15. Explica. Exatamente. Agora ele entende mais. Explica, Já tem um conversa, cérebro faz apto, acordos. Ele já tem noção de tempo, ele tem noção de acordo, de certo e errado, que se você fez tudo certo, ele já tem todas as noções para uma conversa de igual para igual. Minha filha, 19 anos de idade, nem considero ela adolescente, já está mais do que... Sim. Mas ela, como mora comigo, ainda respeita essa dependência. Eu dependo de você, mãe, ainda. Então, tô indo para uma festa, não sei, ela não vai para festa, mas o que ela pode falar? Tô indo para São Paulo, ela me disse.
Tô indo para São Paulo de tal data e não sei quando é que eu volto. Posso? Não. Você pode ir, mas tem que ter data de Pra volta. voltar, exatamente. Aí Eu ela saber olha onde pra você mim. vai ficar, né? Aí ela olha para mim e fala, por quê? Vamos lá conversar. Até esse dia eu falei, não, agora não posso conversar com você. À tarde a gente vai ter essa conversa. Conversamos, expliquei tudo, meus motivos, porque... Mas não é uma explicação para perguntar se ele concorda. É uma explicação para ele entender tentar entender os meus motivos, porque você só vai entender a tua mãe quando você tiver filho, esqueça. Não é com 15 anos que vai entender a tua mãe. Tentar entender os meus motivos e eu ouvir a sua posição. Porque talvez alguma coisa eu modifico. Com 5 anos de idade, não, minha filha. Mãe, posso? Não. Por quê? Porque a mãe não deixou. Porque a mamãe não quer. Mamãe não deixou, meu amor. Por isso você não pode. Esse é o É. motivo real pelo qual você não pode. Exatamente. Próximo, Bru. O que fazer quando os avós ou outros familiares interferem na forma como educo meus filhos? É igual às redes sociais que a gente está falando. Quando alguém interfere, assim, o filho é teu. Quando alguém interfere da família na forma que você está educando o teu filho, é porque ele está se achando melhor que você, mais capacitado que você. Porque ele está vendo insegurança em você. Se essa interferência te incomoda, é porque de fato você está insegura. Então procure se sentir um pouco mais segura. Mas é assim, como você pode se sentir mais segura em relação à educação do teu primeiro filho, por exemplo? Você vai se sentir insegura, é o primeiro filho, você vai ter dúvidas. Como você pode ganhar segurança na insegurança? Aceite que você vai ter dúvidas, que você vai ter medo de tomar decisões, mas se dê o direito de educar o teu filho. E aprender com seus erros. As outras pessoas só vão impactar você se você está precisando ser impactada, com muita dúvida, com muita insegurança. Então, em lugar de você ir atacar as pessoas, brigar com a vovó e não sei quanto, não sei o quê, fique em paz com você mesma. Ok, sou uma mãe. A gente tem uma ideia de que a mãe não pode errar. Eu vou criar um filho sem trauma, esqueça. Eu não posso errar. E essa ideia sabe de onde vem? Eu que sou estudosa dessas coisas. Da escola. Errar leva nota 0. Sim. Imagina, você é um ser humano. Nasce burrinho. Você vai errar. Você não sabe. Muito mais do você que precisa acertar. ficar aprendendo. Exatamente. Você tem o teu primeiro filho. Você nunca foi mãe. Não sabe. Tem um segundo. Nunca foi mãe do segundo. Tem um terceiro. Nunca foi mãe de um terceiro. Você sempre vai estar aprendendo. Então, aprendizagem não existe se você não sabe. Se você não sabe, você sempre vai errar. Só assim você fica sabendo. Então, é uma negação que a gente tem, desde a minha perspectiva, da vida. Da vida, que a vida é isso. Você quer ser perfeita? O que é isso? Você conhece alguém que não comete erros, que é perfeito? Impossível. Impossível. Já morreu. Exato. Pessoa já morreu. Assim. Eu penso assim. Essa pessoa não está mais entre nós. Eu penso, enquanto a gente tiver os 2 pezinhos cá, é porque a gente está aprendendo. Essa pessoa não está entre nós. Se você está aprendendo, você vai errar. Então, a relação que você tem com o erro, ela está baseada em algo que você aprendeu provavelmente na escola, que a tua mãe também aprendeu, a tua avó também aprendeu, Sim, que nega a natureza da evolução. É muito absurdo. Mas é isso mesmo. Concordo. Totalmente. Errar é preciso. E navegar também. Continuar depois. Próxima, Bru. Como ensinar meu filho a ser mais colaborativo nas tarefas de casa, sem precisar pedir o tempo todo? É o que a gente estava falando, né? Você vai ter que ensinar algumas vezes, muitas vezes, até virar um hábito. Até virar hábito. Mas as coisas, tipo assim, guarda o casaco lá, faz isso, não sei o quê. Agora, fazer coisas para colaborar, você sempre vai estar... Depende do temperamento da criança, mas normalmente você vai ter sempre que estar orientando o teu filho a fazer, porque ele por si só... Ser humano é autocentrado, é egoísta, não é... A gente diz assim, eu sou muito solidário. Por quê? Porque me faz bem ser solidário, sempre vai partir de mim. Uma criança, ela nem sabe ainda que existe o outro. Que é isso? Exatamente. Ela é muito autocentrada, então você vai ter que sempre ocupar o teu lugar de mãe. E ela disse pedir. Você não vai pedir para o teu filho, você vai mandar. Você vai mandar fazer. Sem violência. Sem violência. É aquela coisa, você vai lavar sua calcinha no banheiro.
O problema no é banho. que a mãe quer pedir, quando eu peço uma coisa, você me passa esse copo d'água? Eu posso ou não. Essa. É Exato. uma opção. Se eu peço, você vai ter Mas sim aí ou não. a mãe quer pedir na expectativa de que o filho responda o que ela quer ouvir. Olha Sim. que viagem. É. Para que a gente se coloca nessa situação Exatamente. tão desgastante? Me passa o copo d'água. É uma ordem, dá o copo d'água para mim, por Exatamente. favor, meu filho. Exatamente. Para ser educado. É. Mas é uma ordem. Educado e não violenta. Exato. É que não tem que ser violento para colocar ordem, regras, Exatamente. As limites. pessoas têm essa dificuldade. Próxima, Bru. Meu filho confessou que matou aula. E na hora fiquei sem saber como reagir. Como posso lidar com essa situação de forma equilibrada, corrigindo o erro, sem que ele perca a confiança de se abrir comigo no futuro? O que faz com que a gente perca a confiança de se abrir para alguém é o julgamento. Se você está aberta a me ouvir, se você recebe qualquer coisa que eu partilhar com você sem me julgar, eu nunca vou perder a confiança em você. Entendi. Então, é só parar de julgar. Isso deve ter sido um adolescente, né? Com certeza. Você viu a série que saiu agora? Não, quero ver. Eu só vi um capítulo, São 2 8, capítulos. né? Adolescência. Isso, É o nome. adolescência. Vou ver esse Tem final de semana. Tem um trechinho que mostra exatamente como funciona essa separação, essa quebra de relação com o adolescente, perca de confiança. O adolescente se fechou para mim. Não, você se fechou para ele. Eu sempre gosto de invertir as coisas. Vamos lá, assume. Você se fechou. Você se fechou porque dói ouvir o novo, a nova perspectiva. Você está tão agarrado à tua época. Não, e ele é um pré-adulto. Então ele vai te falar coisas que você não quer ouvir. Ele Exato. vai falar de sexo. Você não quer saber se seu filho vai E transar. ele vai fazer questão mas em você vai ter pensar que saber. diferente de você, porque ele tem que se Exato. identificar de você para sair de casa. É toda uma uma processo. tramocha, é toda uma história, né? Mas agora me perdi o que eu queria falar sobre isso. Ele se desabafa, foi que se ele sente confiança. Você falou que, na realidade, ele deixa de falar com você quando ele não se sente acolhido. Quando ele se sente julgado. Julgado, exatamente. Ah, o trechinho o trechinho da série. Da série, adolescência. Que a adolescente estava muito mal, uma menina adolescente muito mal, porque morreu a melhor amiga. E aí veio, não sei se era a psicóloga ou a professora, e falou, ela estava brava, batendo, não sei o quê, falou, se abre para mim, me conta. A menina adolescente, que os adolescentes eles são loucos para poder falar com adultos. Se você viesse a quantidade de crianças que me escrevem, 14, 15 anos de idade, eu arrepio. Ivana, eu quero tanto falar com minha mãe, mas é impossível. Ai, parte meu coração isso. Porque eles estão sozinhos. Sem, enfim, e com muita necessidade de ser orientados. Aí a terapeuta ou a professora falou assim, se abre para mim, a menina por alguma coisa confiou, se abriu e falou, eu estou muito mal porque morreu a minha amiga, que era a única que me compreendia de verdade. E aí a professora fala, não, você tem muita gente que gosta de você, muita gente que compreende você. Acabou. A adolescente levantou e foi embora. Não me escuta, não me Porque entende, você não me entende. Você não qualificou a queixa dela. É o que ela está sentindo. Exatamente. E assim, se uma pessoa está te dizendo, a minha amiga era a única que me compreendia, Você tem que entender que dor ter menina, perdido essa amiga. quem vai saber melhor do que ela? O que... Não, você não validou aquela dor. Exato. Se você não validou, não confia mais. E isso a gente faz muito, as mães fazemos muito isso, porque a gente não quer enfrentar a nossa dor. Imagina você ter um filho ali falando, mãe, eu sou rejeitada, ninguém gosta de mim na escola. Não, filha. Ai, tá doendo o que ela falou. Não, filha, você é amada. Olha, papai ama você, mamãe também. Isso mesmo, Então isso você mesmo. quer passar paninho E você não valida aquela dor. Pensa em você quando você tem um problema muito forte, triste. Vai procurar quem para conversar? Aquela pessoa que te escuta. Com certeza. E acredita, né? Perfeito. Próxima, Bru. matamos Chegamos no nosso momento Pipinho. O que é o momento Pipinho? A equipe toda ouviu nossa conversa aqui e selecionou peças-chave, frases, ou para completar a frase ou palavras, que eu vou te jogar, o que vier na sua mente você devolve. Tá, Não assim, precisa ser assim. nada só o que elaborado. vier. Ok. Tá? Agora, se não vier nada, passo. Não tem o menor Tá, problema. ok. Passo, esse eu passo. Ok. Não tem problema nenhum.
Ai, que divertido. São 10 itens, vamos lá. 1, família. Amor. 2, educação. Responsabilidade. 3, amor. Família. Coerente. 4, complete a frase. Ser mãe é. Ai, uma aventura foi o que me veio. Uma aventura sem volta. Uma aventura, se joga. Se joga, adorei essa. 5, se você tivesse um superpoder e pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Daria a consciência. 6, felicidade. Alegria. 7, complete a frase. Um tempo para mim é. Silêncio. 8, propósito de vida. Salvação. 9, superação. Compromisso. E 10, você é boa, né? Pá. Eu tô só deixando a cabeça responder. Não, mas ela está presente, ela está presente. 10, uma frase ou um pensamento que você gostaria de deixar. Eu acho que o mais importante, a vida é uma só. Ela, por lo menos que a gente lembre, de forma consciente. Ela é curta, a minha avó falou, ela é rápida, ela é curta. E acho que, no mínimo, a gente merece viver ela de boa maneira. Viver a vida de boa maneira nunca se trata de algo externo, se trata de algo interno. Então, se sentir bem com a gente mesmo, se sentir amado. Ser você mesmo, se libertar a ser você mesmo, ter coragem de se amar, Acho que qualquer ser humano que se libertar de ser ele mesmo só pode fazer bem para as outras pessoas. Acho que é Perfeito. isso. Minha querida, eu amei. Foi Ai, um eu também. um prazer mesmo que a gente possa ter outros encontros. Sim, com E agora certeza. chegou aquela hora dos presentinhos. Olha, tem, É a hora que a criança interior fica pulando. ó, Ela estava comportadinha aqui. tem, não é? Mas pode ficar. Aqui tem um livro que eu escrevi na pandemia, muito que é o obrigada. Felicidade, tá autografado com seu nomezinho, Isso. claro. Ai, que legal. Tá. Muito obrigada. E tem um aqui que foi Que o chique. último livro do final do ano passado, que é Um Tempo para Mim, que é um livro de 365 frases que você pode pegar em qualquer hora, abrir qualquer hora ele. Tipo aquela que você concentra, abre e faz todo sentido? Exatamente. Ou Aham. seguir o dia, se você quiser Aham. seguir o dia, se não quiser seguir o dia, que são frases. Eu sempre acordo muito cedo, 6 horas, e eu fico na cama entre 6 e 40, assim, sempre tentando ver o que eu aprendi no dia anterior, o que me reserva o dia. Eu tenho esse momento meu. E nessas horas, muitas vezes, vem frases na minha cabeça e eu anoto. E quando eu fui ver, tinha 400 e tantas frases. Eu falei, eu vou Uau. pegar 365 e vou fazer um tempo para mim, que é 10 minutos de cuidado, autocuidado mental pra gente. Você sabe que eu faço isso mesmo, É só que à mesmo? noite, Eu faço de manhã. antes de De dormir. noite, eu sempre falo uma coisa pro meu cérebro, assim, hoje eu não vou mais, eu vou deixar você descansar. Tudo que eu tinha para viver, eu vivi. Aham. Eu tenho esse Entrega pra problema para amanhã. resolver. Você vai vendo o que você tem de arquivo aí. Amanhã de manhã eu tenho certeza que você vai me devolver alguma coisa boa. Eu aposto no meu cérebro. Eu trato meu cérebro como se fosse meu Aham. filho. Mamãe aposta em você, amanhã de manhã vai vir uma coisa boa. E ele manda. O meu cérebro, ele funciona melhor à noite. Aí, no outro dia de manhã, ele só funciona depois do café, então não adianta. Não, eu levanto feliz, eu sou assim. Ah, não. Aqui é uma pulseirinha escrito Um Tempo para Mim, pra gente lembrar da gente. Lindo. Tá? Pra gente sim. lembrar da gente. Muito E obrigada. peraí que tem mais. Não Oh, meu acabou, Deus! não acabou. A gente tem uma eco bag aqui, tá? Uau. Com pipinho, As minhas filhas vão amar essa daí. eu acho, tá? Com pipinho, que a gente tem aqui o nosso propósito, né? Faça, aconteça e inspire. Porque eu acho que a gente tá aqui para inspirar pessoas e o teu trabalho tá inspirando muita gente. Pod People, eu fui. Aí aqui dentro você tem um caderninho para botar Ai, todos os que seus lindo! projetos, tá? E a gente Muito tem bonito. também, pode deixar que as crianças vão ajeitar isso tudo para você. Ah, sim. E a gente tem aqui Ai, que lindo. uma canequinha para você Pra tomar lembrar. seu chá, para tomar seu café. Tem que E levar a lem- receita desse chá. Ah, vou- Pra valer mesmo. Nós vamos fabricar esse chá.
Perfeito. né? Aí depois eu venho buscar aqui. Com certeza, a gente vai entregar. Os convidados Muito do obrigada. Pipinho se tornam da família. Agora, meu amor, é aquele momento que eu quero que você seja mal educada, não olhe para mim, olhe só para aquela câmera ali e dê todos os seus recados. Só leva o microfone. Recado de... O recado, onde te encontram, a questão dos seus cursos, do seu canal. Então, para aquelas mães que me escutaram, ficaram super empolgadas dizendo, eu também quero desfrutar minha maternidade, me nego a viver uma maternidade caótica até o fim dos tempos. Ficaram muito tocadas com o que eu falei, viram que é capaz, que é possível você viver uma maternidade leve, simples, descomplicada e desfrutar dela, que é o mais importante de tudo. Vocês podem me encontrar no Instagram, Ivana Jauregui, é difícil de falar, mas ficará escrito Se ali escreve embaixo. assim, a gente vai botar também. No meu Instagram, lá vocês vão encontrar muito conteúdo gratuito, além do método Mãe Plena, que é um método organizadinho para aquelas mães que querem fazer a evolução durante 6 semanas, mergulhar e fazer a transformação e pronto. Quem não puder, esse método é pago, quem não puder pagar, fique no meu Instagram e cole, porque tem milhares de mães que transformaram a maternidade de forma gratuita também. Então é isso, espero vocês lá com muita alegria, como sempre. Muito obrigada, minha querida. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa querida Ivana Jauregui. Se você não conhece, sugiro que você comece a seguir. @Ivana, _, são 2 underline, Jauregui. Você vai lá no Instagram, se informa, porque merece. Você que é uma mãe que está desesperada, cheia de culpa, está na hora de você mudar esse jogo. Você que é alguém que conhece uma mãe que está levando a maternidade com esse peso, indica, compartilha esse nosso bate-papo que vai fazer muito bem para essa pessoa. Você que está chegando no canal, não esquece de se inscrever, acionar o sininho para receber todas as novidades. E compartilha com muita gente, com todas as mulheres que você conhece, porque afinal, todas nós somos, seremos ou somos mães do coração. E seremos mães do mundo, de todo mundo. É tão bom, né? A gente poder exercer nossa maternidade com tudo que está por aí. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que o conhecimento é a única maneira de empoderamento real. Muito obrigada e até o próximo Pod People.